Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Cevocast, o podcast de anestesistas e empreendedores para anestesistas e empreendedores. Eu estou aqui com uma lenda da anestesia, Renato Lucas, MD, antigo anestesiador. Anestesia e dor. Anestesia e dor. Eu sou desde 2017 seguidor do Renato Lucas. Ele foi meu chefe nos estágios lá que eu fiz na época de residência, no HC Ribeirão Preto. E é um cara que é espelho para muita gente. Foi espelho da minha geração de anestesia. Eu tenho 7 anos, eu vou para o 8º ano de anestesista. E esse cara mudou a maneira como a gente vê anestesia, faz anestesia, soluções assim maravilhosas, raciocínio clínico assim fenomenal e que muda a maneira como se faz anestesia, que você tem que individualizar cada caso você tem que individualizar, ver suas limitações, os recursos que existem dentro da ciência, dos artigos, de tudo que tem disponível para o anestesista. E esse cara mudou o cenário da anestesia, cara. Na minha época, esse cara era fenômeno. Até hoje, esse cara é um fenômeno. E eu estou muito honrado desse cara ter um tempo aqui para a gente poder bater um papo aqui, cara. Seja muito bem-vindo, Renato Lucas. Obrigado demais pelas palavras, cara. Não, pô, você isso, até é me uma emociona, honra, velho. velho. Cara, você é muito foda. Que isso, cara. Eu lembro de você lá no HC, super interessado. Isso é raro de ver hoje, né? O estagiário que chega e pergunta e tá sempre ali, fica até o final. Eu lembro de você mais novinho, né? Foi em 2017. 2017. Né? E realmente, e de lá pra cá, pelo que você tava me contando nos bastidores sobre a sua trajetória, pô, eu já sabia que você era um cara assim, né? Que buscava sempre conhecimento, sempre melhorar, e tô vendo que você tá nesse ramo, né, do empreendedorismo. Graças eu a tenho Deus. que te parabenizar. Não, mas você foi espelho para muita gente, cara. Eu já tinha um carinho, assim, porque além da parte de anestesia, você é um cara atleta, bicho. O cara disputava triatlos. Aí, depois disso, né, você vê que a vida é mais do que você fazer só aquele ato anestésico, ficar ali no centro cirúrgico e ser um instrumento ali da roda. Você é mais do que isso, porque eu quero que os colegas entendam que você é mais do que um anestesista. Você tem vida fora do centro cirúrgico. A anestesia é o seu trabalho. Você tem mais outras competências. Você, tipo assim, mostrou para nós que anestesia é legal pra caramba, tem uma ciência por trás, tem toda uma vontade de fazer a diferença na vida das pessoas e faz. Mas, assim, é uma parte da vida, cara. Você tem outras partes da vida. Você tem a parte que faz diferença. Pô, eu tenho um hobby, eu tenho isso. Então, eu sou mais do que só um anestesista. Quando eu vejo um colega, eu sou anestesista. E o que você gosta, cara? O que você faz? O que você além disso? Isso é parte da sua vida, mas e daí? Entendeu? Porque eu fui, durante muito tempo, eu fiz parte de grupo, você fica bitolado naquilo. Então você fala, cara, eu sou só aquilo lá. Não, cara, você é muito mais coisa. Né? Hoje eu sou pai, sou empreendedor, tenho vários projetos, faço várias coisas além de ser anestesista. Anestesista é só trabalho, só aquela parte do hospital. E você foi um cara inovador do digital. O Renato, cara, pro Enzo e pra Valentina, que tá assistindo aqui da anestesia, cara, esse cara aqui foi um ponto de disruptura, né? Esse cara aqui, velho, ele levou muita pancada na época, velho. Mas valeu a pena pra caralho, porque o que ele entregou hoje, se você já ouviu falar em periglótica, foi esse cara que falou, velho. Se você já ouviu falar em Ketodex, foi esse cara que falou, velho. Foi esse cara que foi atrás, estudou, fez as experimentações lá no HC em Ribeirão Preto e falou, cara, isso aqui faz diferença, isso é diferente, isso tem um resultado diferente para o paciente. E aí, a partir disso,
Ele montou o Fellow Anestesia, o primeiro congresso online de anestesia, o Anestesia On, né? E vários outros projetos. Conta um pouco como que surgiu essa vontade de entrar no digital, como que foi essa barreira de entrada e como que tá os projetos hoje? Conta para nós. Legal, cara. Pô, você falou muito bem, né? Eu acho que a anestesia, ela tem que ser só uma parte da sua vida, né? Participar um pouco da sua vida, não deve ser, a gente não deve ser refém da anestesia, né? Igual muitos colegas são, né? Acordar com uma arma na cabeça e você ter que trabalhar 12, 24 horas no hospital todos os dias, né? Ontem eu estava trabalhando com um colega anestesista e ele me disse a carga horária de trabalho dele, cara. Eu falei, cara, tem certeza que você precisa fazer isso, cara? Ele falou, pô, Renato, eu tenho uma filha pequena, comprei um apartamento, preciso pagar. Eu falo, cara, tomara que isso seja temporário, cara, porque ninguém aguenta trabalhar tanto igual você tá trabalhando. Você tem tempo aí na academia? Ele falou, cara, a última vez que eu fui na academia eu fiz um ataque super, parei no hospital. Cara, e desde então não faço mais nada. Eu falo, cara, reveja a sua vida, cara. Porque as prioridades, porque a gente não é só anestesista igual você falou, a gente é pai, né? Eu não sou ainda, mas, pô, a gente é esposo, a gente é filho, tem que dar atenção pra nossa família, né? E a gente precisa de ter uma vida saudável, cara. A vida consome, a vida passa rápido. Né? Tênis, um hobby, igual você falou, ter uma válvula de escape, né? E no meu caso é o esporte. Se eu fico 3 dias sem praticar esporte, eu já fico nervoso, entendeu? já muda o meu humor, eu tô sempre praticando esporte. Isso também me faz ter um pouco menos tempo do que eu gostaria no empreendedorismo, porque eu dedico parte da minha vida também para o esporte, para ter uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, saudável, né? Qualidade de vida. Eu busco isso sempre. É muito difícil ter o equilíbrio. Eu te falei, cara, dinheiro é consequência, cara. Também acho. Se você fizer uma coisa boa, cara, e acreditar naquilo lá, ter propósito, vai gerar. Pô, ele retorna, né? Se você tem uma energia boa, pensa positivo e foca naquilo. Tem uma mentalidade milionária. Não você focar em ser milionário, mas você ter uma mentalidade milionária no sentido de você estar em busca de uma vida abundante, de uma vida rica no sentido literal da palavra. Não ter dinheiro. Momentos de qualidade, de fazer o que você... né? Essas coisas tudo que a gente sabe. Enfim, mas minha trajetória, cara, foi meio casual, né? Foi um acaso, na verdade. Meu Instagram, cara, que hoje é o Renato Lucas MD, que foi o anestesidor, ele começou em 2014. Eu não tenho certeza. Eu conheci em 2016, 17. Mas eu não tenho certeza, tá? Se foi o primeiro Instagram médico focado em ensino médico, para médicos. O meu Instagram... Eu acho que era, cara, porque você estava estourado na época, não tinha outro. E outra coisa que eu queria te perguntar, o que deu errado? Alguém já tinha o registro? Então, vou te contar essa história. Então, porque assim, não, mas em 2014 eu tinha saído de São Paulo, fui para Juiz de Fora. E num belo dia eu tava fazendo uma colonoscopia, né, com uma salinha mais escura, mas eu tava fazendo propofol em bomba de infusão, porque eu era residente, que tava fazendo coluna, demorava 40 minutos a coluna. Eu falava, cara, não aguento mais ficar fazendo bolo de propofol, vou botar um alvo controlado aqui, foi a melhor coisa que eu fiz. 60 microgramas por minuto. Aí eu tirei uma foto, ficou uma foto bem legal, assim, cara, com a bomba, com o cara, né, fazendo a coluna, assim, e ficou meio embaçado. Falei, cara, que foto legal. Aí, nessa anestesia, falei, vou criar uma conta no Instagram em 2014. E botei lá, anestesia e dor. E botei a primeira foto lá, se vocês olharem meu Instagram, em 2014, a primeira foto, uma das primeiras é a foto da coluna lá, e eu expliquei. Anestesia para colonoscopia é assim, cara. Mas uma dica que eu posso dar para vocês é instalar uma bomba, se você tiver disponível, alvo controlado, propofol. Você tem tempo de fazer uma ficha, de você olhar o monitor, de você ter mais atenção pro paciente, não ficar ali só no propofol, enfim. Foi legal. Aí deu lá 5 curtidas, né? Enfim, tal. E fui fazendo. E eu postava cada uma vez por semana. E isso foi até 2017. Aí, 2017 para 2018, entrou os stories no Instagram. Foi por aí, eu não lembro, vou saber exatamente. Quando começou os stories, aí eu comecei a fazer stories do dia a dia. Eu já estava na USP Ribeirão.
E comecei Você a fazia a mostrar. jornada do herói já, bicho. Você já fazia sem inconsciente. Sem saber. Eu Eu tô mostrando. estudando pra caralho isso aí. Sim, O cara então. fazer jornada do herói. Ao tanto você foi visionário, velho. 2017, 17, cara. 17, cara. Tem E não 8, tinha. 9 anos, velho. Existia Instagram de medicina? Não, Sim. o mas cara que é visionário, tipo assim, ele é fora da curva demais. Há Então, quase 10 anos atrás já fazia. E aí tem uma frase do Warren Buffett, que você tava falando do Warren Buffett, ele tem uma frase dele que é assim, quem está na frente do seu tempo e quem está errado é igual, assim, pra todo mundo é igual, ninguém não tem diferença. A diferença do louco e do empreendedor é o resultado, cara. Então, aí, nessa época, eu comecei a fazer as stories, e aí muita gente achou do caralho, porque, porra, eu mostrava um caso, eu mostrava uma fratura, uma fratura exposta, não exatamente a fratura, mas mostrava o raio-x e tal. Não, eu como residente, eu falava, caralho, descrevi véio, o caso. O meu chefe nunca me explicou isso Então, aqui, velho. Eu faço por... ninguém nunca me explicou. Por modismo, por rotina. Sim, claro. Mas assim... A vantagem é essa. Cara, eu ia na literatura porque você falou lá, cara. Por quê? E eu falei, caralho, o cara colocou um negócio aqui, referência aqui, velho, vão entrar. Então, mas por quê? Porque eu percebi nessa época, né, desde 2000, eu acabei em residência em 2012, né? De 2012 pra frente, eu percebi que os congressos eram sempre as mesmas pessoas que falavam. Que a anestesia não mudava, velho. Era a mesma coisa. Era revisão de literatura em toda a aula e aqueles protocolos engessados. E eu falava, cara, mas peraí, a anestesia tem 1001 formas de fazer. Por que as pessoas insistem nisso, insistem naquilo? Igual hoje você vê artigos falando, cara, a anestesia inalatória desde a época do éter, né, de 1800 e cacetada. E por que a gente faz anestesia inalatória até hoje, cara? Sendo que a gente tem milhares sim, né, dezenas de anestésicos venosos maravilhosos. Por quê? Porque é mais cômodo? Tá, mas será que é melhor? Vamos discutir outras anestesias. Aí eu comecei a ver que não tinha isso em congresso. O olhar é assim pro paciente, né, cara? Exatamente. E não uma visão pro anestesista, o que é mais cômodo. Não. É o que é melhor pro paciente. Exatamente. E outra coisa, né? Se você... Não, eu vi que você postou recentemente, que você colocou um bis e colocou... Eu fiz essa parada lá em casa, velho. Eu tenho um bis lá, velho. É legal. Fiz isso lá, velho. Você viu o seu sono? Eu vi o meu sono. Eu achei do caralho essa porra. Do caralho. Então... Porque o próprio Einstein dizia, né, cara, a curiosidade tem sua própria razão de existir, a gente precisa ser curioso, né? Então, cara, eu comecei a falar, cara, não é possível, não tá tendo discussão sobre anestesia. Os congressos, ninguém falava assim, como eu faço, aí sobe um e fala o outro, como eu faço, por que eu faço assim no meu serviço, por que eu faço desse jeito? Mas peraí, por que a gente vai imitar os americanos? Os americanos soltam lá meta-análise sobre a gabapentina, que não altera o pós-operatório, que não diminui o consumo de opioide, que não melhora a dor, cara... Na minha prática, quando eu uso gabapentinoide preemptivamente, na véspera, cara, o meu resultado é outro. Principalmente cirurgias de grande porte ou grande, né, Mas a minha casuística é diferente dos americanos, porque, cara, a população é diferente, né? O pós-operatório deles, eles não têm dipirona, eles não usam, muitas vezes não utilizaram uma estratégia multimodal como eu utilizo. Enfim, a gente não pode acreditar em papel. Regional, igual você faz para a cirurgia do joelho, entendeu? Sim, exatamente. Você coloca 2 catéter e tal. Isso não existia, cara. Sim. Ninguém tinha essa preocupação. Então. Depois isso aí foi na mente dos cirurgiões. Sim. Não tinha isso, cara. Os caras, faz lá, passa o catéter para mim, que tem isso, tal. Então, cara. Por quê? Porque precisa fazer a fisioterapia. Exatamente. Aonde você viu? Eu vi lá no Instagram de um anestesista lá de Ribeirão Preto. Aí vinha os haters. Eu falei, quem que é esse cara, velho? Filha da mãe. Aí eu olhava, isso que eu conheço, aí. Vou fazer pra você. Então, eu comecei a não bater no sistema, né? Mas assim, de questionar o sistema, né? Tipo assim, a anestesia sair do centro cirúrgico. Que a gente faz diferença na vida do paciente. Sim. Não é só aquela parte lá da maternidade, que você faz analgesia de parto. É muito mais amplo, cara. Cirurgias de prótese, elas merecem uma analgesia ali, naqueles momentos da fisioterapia, da recuperação. Merece esse cuidado. E o paciente merece isso e vê total diferença. Eu lembro que você postou um negócio do Neymar, você lembra? Lembro. Que ele fez o negócio lá e aí tinha um anestesista. E tipo assim, ele sofrendo pra caralho pra fazer uma fisioterapia. Aí você falou, cara,
Se eu tô ali, velho, eu faço analgesia, esse cara faz uma reabilitação em bem menos tempo do que ele tá fazendo. Olha a dor que o cara tá... Rapaz, cara, a gente tem uma Cara, você lembra desse capacidade... post, Sim, velho? mas você sabe o que E eu aconteceu? falei, caralho, o Renato vai explodir aquele negócio aqui e é top demais e o cara tem que fazer, velho. Não, pra você ter ideia, depois me ligou um anestesista, falou, Renato, eu sou amigo de um médico do Bragantino, do Red Bull. Eu não tô mais na parte da anestesia, tô na parte da gestão, cara, mas eu mostrei o seu post pra ele, do Neymar e tal. O médico do esporte lá do Bragantino falou, caralho, cara, vamos botar isso pra fazer isso aí, cara, nos jogadores, velho. Cara. Aí o cara vai te ligar. Aí eu falei, não, beleza, mas não passou, não me ligou. Mas ele falou, Renato, desculpa, o cara tá ocupado, acho que ele saiu do Bragantino, sei lá. Mas o que, olha como a gente pode mudar o mundo, cara. Se a gente, é a mesma coisa quando eu lancei lá sobre anemia falciforme. Dor na anemia falciforme. A maioria dos falcêmicos que vão para emergência recebem opioide. E aí ficam dependentes de opioide, não ficam tolerantes e uma hora rebaixam. E aí são entubados e muitos morrem por conta de uma analgesia mal feita. Por que não chamam anestesista ou fazem bloqueio regional no falcêmico? E eu questionei isso. E eu falei, cara, e eu fazia isso no HC. Porque o pessoal da clínica me chamava, pô, tem uma crise falcêmica lá, o paciente tá com dor nos 2 maléolos e já fizemos 40 miligramas de morfina e nada. Eu falei, cara, mas pelo amor de Deus, cara. Tá, tudo bem que vocês me chamaram, tudo bem. Ia lá, fazia bloqueio periférico, o paciente dormia. E não ia pra UTI. Ficava lá. Às vezes eu passava catéter. Moral da história. Achei um artigo de 2022, 2021 na época. Eu falava isso antes. Depois publicaram um artigo de bloqueio regional em falcêmico. E sabe qual que é o que hoje os hematologistas usam para tratar falcêmico, dor aguda? Não, refratário opioide? É anticorpo monoclonal. Pô, mas como é que vai ter anticorpo monoclonal na rede pública? Vai para todo mundo, cara. Quem que vai fazer isso, velho? Aí um hematologista me questionou. Eu falei, meu amigo, bloqueio regional é inócuo, cara. Se na mão de um cara, qual que é o efeito colateral de um bloqueio, por exemplo, de um canal do adutor? Entendeu? Então a gente vai mudando. E o HC me ensinou muito isso. Por quê? Porque eu tinha liberdade para fazer certas coisas. Então foi aonde eu aprimorei a periglótica. E depois que eu adquiri experiência, falei, cara, é assim que eu vou ensinar a galera, porque é assim que funciona. Não adianta fazer 5 ml no adulto. E eu sou grato porque eu sou dessa geração. Eu sou da geração que o Renato começou nas redes sociais. E isso aí me influenciou total e todos os residentes da minha época. E isso aí a gente mudou porque residente gosta de inventar moda, né? Sim, gosta de coisa diferente, né? Diferente, não quer ficar fazendo feijão com arroz toda hora. E isso foi totalmente necessário, porque depois eu saí da residência e eu entrei num grupo de anestesia. E tinha uma parte de queimados. E há muito tempo tinha uma enfermaria de queimados, de crianças queimadas. E precisava fazer ali a troca de curativos de pelo menos umas 10 crianças todos os dias. E eles faziam inalatório. Eu cheguei lá e falei, eu faço assim, tal, porque meu chefe da residência fez na ressonância e deu certo e eu acho que dá certo aqui. Tem essa medicação, o hospital tinha comprado, que é o dexmedetomidina, que é o Precedex, e junto com a ketamina. E eu falei assim, ele me ensinou a fazer assim, essa diluição, eu acho que dá certo. Caralho, eu fiz o primeiro, bicho. Os caras ficou louco. E aí eu filmei a parada. Eu filmei lá, cateterzinho e tal. E era uma briga do caralho. As crianças faziam hipóxia, tinha que ventilar, porque aumentava o inalatório, tinha que fazer propofol, e o cara lá 4... E eu fazia IM algumas vezes. Quando tinha acesso, eu fazia EV. Mas eu fazia IM. E a criança ficava muito bem, cara. E dava analgesia da porra. E a criança ficava... É uma revolução. Não, e aí eu filmava, assim, 100% de saturação. Porque na época era... Cara, o Renato chegou a fazer craniotomia descompressiva para hematoma subdural crônico com scalp block e Ketodex. E eu lembro disso, cara. E era do caralho. E os caras, como assim? Não sei o quê. Não é, a gente começou a ter marra, porque a gente começou a ter bagagem,
Porque o Renato estudava a parada, publicava, a gente curioso ir lá e começava a fazer as experimentações na residência. É lógico, contragosto de todos os nossos staffs. E os caras falavam, esse trem deu certo. Ai, como que esse menino fez isso? Você fala, não, posso contar não. Então só fazer a cronologia. Né? Então, de 2014 a 2018, eu fiquei com anestesia e dor. E quando começou os stories, eu comecei a publicar os casos, mas não mostrava quem eu era. Porque eu tinha esse receio, né? Era tudo muito novo. Todo mundo normal. Tudo muito, mas a ideia era ensinar. Por quê? Porque eu comecei a perceber que a internet começou a dar voz, né? E eu comecei a ser ouvido por muita gente. E para eu palestrar num congresso e tal, cara, eu não ia ter voz nunca. Falei, cara, eu preciso ensinar e quem quiser aprender. E você foi muito boicotado. Muito boicotado. Só que aí, cara, por exemplo, quando começou por vaidade dos colegas. Sim. Quando eu comecei a crescer no Instagram, que na época 10 mil, 12 mil seguidores, já era muita coisa, né? Chegou uma mensagem, uma notificação extrajudicial para mim, falando, olha, eu sou o fulano. Ah, não. Eu comecei aí no HC e falava, Renato, tem um fulano lá de Vitória que tá te procurando. Falei, beleza, pode passar o telefone aí. Aí, no mesmo dia, aí eu tentei, fui para outro lugar, Renato, tem um cara lá de Vitória que entrou em contato comigo querendo saber seu telefone. Eu falei, pode mandar. Tá? Aí passou um dia, Renato, outra pessoa, fulano lá de Vitória tá querendo saber seu endereço. Cara, quem que é esse cara, Bruno? Dá o telefone aí, manda me ligar. O cara não me ligou, não entrou em contato comigo, mas ficava mandando notificações judicial pra mim, porque, não, você tem que tirar esse nome anestesia e dor aí, porque eu comecei primeiro, e não sei o quê. Cara, eu falei, eu não vou mudar. Por quê? Porque o meu era anestesia e dor, o dele era uma palavra, uma letra diferente. E o Instagram aceita, se você não copiar, não botar, sei lá, Coca-Cola e fingir que é Coca-Cola, cara, né? Você não tem a política do Instagram, né? Então, assim, e aí ele ficou enchendo o saco, não, porque eu já tenho a marca, que não sei o quê. Eu falei, caralho, velho, o cara tá me enchendo a paciência, velho, não é possível que eu vou se eu brigar na justiça, eu vou ganhar, mas eu não quero encheção de saco. Aí, melhor coisa que eu fiz, cara, no dia 1º de janeiro de 2018, eu fui lá e botei Renato Lucas MD. Falei, agora é meu nome, né, cara? Quem que vai me encher o saco por causa disso, né? Nunca mais aí foi aí que eu comecei a aparecer. E aí, cara, o negócio foi crescendo. Aí eu lancei a Periglótica. Viralizou, cara, Brasil inteiro, Bolívia, México, Paraguai, Argentina, e todo mundo me postando e fazendo stories. Eu falei, cara, que animal, cara, o negócio tá bombando. E todo mundo, Renato, maravilhoso, que estubação maravilhosa, cara, que isso, minha anestesia mudou. Aí eu comecei a falar, cara, a Periglótica é um bloqueio regional. Aí fui dar uma palestra no Espírito Santo, dei outra na Jonas sobre Periglótica. Falando que é uma anestesia regional, anestesia multimodal. Pô, se você tem um estímulo, que é um dos maiores estímulos nociceptivos que tem, que é a intubação, um tubo na traqueia. Por que você não vai fazer um bloqueio regional ali, mesmo que seja tópico, né? Por que não, cara? E a anestesia regional, né, tópica da traqueia existe desde 1911, quando um alemão chamado, o primeiro nome eu não lembro, Kuhn, não sei o que Kuhn, vou lembrar o nome dele, enchilava cocaína tópica na traqueia, porque ele inventou o tubo metálico. Na época, era um cirurgião torácico, ele inventou o tubo metálico, só que os pacientes só com alotano não reagiam muito, cara. Ficavam lá vomitando. E aí ele falou, pô, não tá dando, não estão tolerando, não tinha opioide na época, só tinha morfina. Estilava cocaína e os pacientes ficavam bem. Então, assim, isso... Depois tem milhões de trabalhos na literatura, eu mostrei, né, nesses congressos, enfim. Mesmo assim, começaram a ter os haters. Por quê? Porque a Periglótica começou a entrar em hospitais de residência. Aí o chefe, que porra é essa de Periglótica? E a Periglótica, esse nome fui eu que inventei. Eu não inventei anestesia regional. Foi um ciúme do caralho. Sim. Foi um ciúme do caralho. Porque esse nome Periglótica foi você que criou, né? Eu que criei, porque na literatura tem lá anestesia tópica laringotraqueal, anestesia tópica de via aérea. Porra, vou ficar falando esse negócio, esse termo. E esse nome anestesia tópica de via aérea é um nome genérico. Por quê? Eu não estou anestesiando toda a via aérea. Eu estou anestesiando o quê? A região periglótica. Periglótica. Que é a glote e a subglote. Nem a epiglote eu anestesio. E aí ficou periglótica, cara. E existe o nome em inglês periglótica, existe, mas não para isso. Beleza. Enfim, aí depois eu publiquei uma
uma meta-análise com o Thiago Sakai na Revista Brasileira de Anestesia sobre anestesia tópica laringotraqueal. Até tentei empurrar o nome periglótica, não aceitaram, velho. Falaram, não tem na literatura, então você não pode publicar. Eu falei, ué, mas... Sério? Mas assim, Mas cara, você não sabia, não. pra entrar na literatura, alguém tem que publicar primeiro. Tem que falar o nome. Não, mas é uma meta-análise, você tá falando de outros artigos. Eu falei, tudo bem, mas eu quero citar, eu quero citar a técnica. Colocar esse nome na técnica que eu Porque acho a técnica é essa, não é anestesia tópica laringotraqueal, é anestesia periglótica. Onde se anestesia só as cordas vocais, aritenoides e a fenda glótica. Acabou, velho. Então, enfim, beleza. Passou a periglótica. Depois eu tava no HC, cara, eu tava estudando muito ketamina, dexmedetomidina e tal. Eu tive um caso lá, cara, era um paciente, vou falar rapidão. Era um paciente de 11 anos. Todo o tempo do mundo, pra ficar tranquilo. Era um paciente de 8 anos ou 10 anos, não sei. Até publiquei esse caso também. Era um paciente já conhecido do hospital. Ele tinha uma neuropatia, né? Desde o nascimento, né? Ele teve uma cefalopatia anóxica e tal. Não era traqueostomizado, mas tinha um retardo mental. E ele estava com suspeita de ventriculite. Ele já tinha tido válvula e tal, hidrocefalia, mas estava sem válvula e estava com a suspeita de ventriculite e estava com febre. E precisava fazer um cateter venoso central para fazer antibiótico. Ele não tinha veia periférica e nem central. Tudo trombosado. As jugulares, as subclávias, as femorais. Não tinha acesso periférico a outras passagens pelo hospital. A cirurgia pediátrica tinha tentado dissecar, cirurgião geral, anestesista com ultrassom, intensivista, tudo que você puder imaginar. E a mãe chegou e falou, eu não quero que tentem impulsionar mais meu filho. Mas precisa de um cateter central. Né, cara? Foda. Aí ele foi para radiointervenção para passar um catéter transhepático, cara. Na veia hepática. Por ultrassom e radioscopia. Com o radiologista intervencionista. Para fazer um catéter transhepático. Através do fígado, cara. É um procedimento. Ai, que merda. Aí eu falei, tem que anestesiar esse paciente. Só que ele era um neuropata, super secretivo. Eu falei, cara, vou usar sevoflurano nesse paciente? Dá pra usar. Só que você imagina a respiração desse paciente. O fígado ia ficar assim, ó, pulando, né? Né? Respiração de sevoflurano. Eu falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Existe a ketamina intramuscular. Todo mundo conhece, tá na bula. Existe... Intranasal também. Também, né? Dexmedetomidina intramuscular existe. Não tem na bula, mas tem na literatura. Né? É off-label, mas tem na literatura. Eu falei, eu vou fazer os dois. Por quê? Porque eu sabia, cara, do efeito. Eu já tinha feito algumas vezes venoso. Eu sabia que uma antagonizava o efeito colateral da outra. Eu sabia que o efeito era sinérgico. Eu falei, cara que não bloqueia a respiração, né? Que o paciente mantém a respiração fisiológica. Aquela respiração, né? 12 de frequência, 14. Não é aquela respiração de cachorrinho que o servo faz. E fui lá, conversei com a mãe, falei, olha, vou fazer uma injeçãozinha no músculo. Fiz no vasto lateral. Poderia ter feito no deltoide, mas fiz no vasto lateral. Fiz um bloqueiozinho local, sabe? Anestesia local, porque não queria, né, judiar da criança. Muito trauma já. Fiz e fiquei esperando, cara. Falei, cara, quanto tempo vai esse paciente? Eu fiz 2 e 2 por... Não, fiz 2 miligramas de keto e 1 de micrograma por quilo de dexmedetomidina. Cara, em 3 minutos a criancinha... Puf. Relaxou, aquela respiração linda, 100% de saturação. Sem secreção, sem ruído. Sem catéter nasal. Sem nasal, nada. Aí eu falei, vou esperar. Cara, aí liberei. O radiointervencionista fez a anestesia local ali na subcostal aqui, né, cara? Pra fazer a punção. Sem reação nenhuma, a criança lá. Puncionou. Aquela respiração bonita, o fígado quase parado, cara. Ele foi lá, puncionou. Sucesso. Eu filmei, tirei foto. Sucesso, cara. Falei, agora eu vou esperar acordar. Cara, 40 minutos depois ela acordou super bem. Sem agitação, né? Porque o servo dá aquela agitação, principalmente no neuropata, que é um problema. Você imagina se essa criança acorda agitada e arranca o acesso. Aí fudeu. Aí você fala, porra. Com todo o trabalho que a gente teve. E ela tava com febre, cara. Podia convulsionar, podia entrar em, sei lá, né? Rebaixar por conta da ventriculite. Enfim, foi um sucesso. Publiquei, falei, cara, que sensacional, velho. E eu fui sozinho, não teve residente comigo. Subi lá no centro cirúrgico e falei, o que vocês fizeram lá pro paciente e tal, Renato? O que você fez? Servo? Falei, cara, servo não. Eu fiz uma parada que vocês vão acreditar, cara. Uma coisa incrível. Eu fiquei tão alucinado com aquilo, velho. E o radiointervencionista falou, cara, o que você fez, brother?
coisa O mágica. paciente estava relaxado, tranquilo. Aí eu falei, não, aí eu comecei a fazer. Cara, eu tive uns 300 pacientes, velho, junto com os residentes, aquela Quando eu confusão. te conheci, eu fiz um exame de ressonância com Ketodex. A gente fez A gente junto. fez? Olha que legal. É. Foi legal. E aí, depois disso... Isso em 2018, pessoal, né? Isso em 2018. Isso, depois, eu, como staff do HC das clínicas do HC do UFG, eu peguei um paciente com síndrome de Patal que via aérea tudo fodida e tal, não tinha como fazer, cara, oxigenar e tal, o paciente. Aí eu fiz o Ketodex, cara, resolveu. Porque o paciente tinha uma bossa serossanguínea, tinha vários outros problemas que a neurocirurgia ia fazer, cara, não tinha como oxigenar o paciente. E não tinha como sedar o paciente. É isso aí, cara. E aí eu falei assim, caralho, velho, o que o Renato me ensinou lá em 2018, eu tô fazendo aqui, tá dando certo, velho. Sensacional. Não, isso aí foi do caralho. Então. Aí hoje o pessoal faz Ketodex. Cara, só existe isso porque passou na cabeça do Renato e ele fez isso aí, cara, estudou pra caralho, difundiu isso aí, levou porrada pra caralho. E todo mundo hoje faz uma anestesia de qualidade, individualizada. Sim. Por sua causa. Legal, disso, cara. né? Eu bati muito na tecla de individualização, né, cara? Se você estudar o paciente, porque como a gente tem várias armas na mão, né, cara? A gente pode oferecer o melhor, pode oferecer, né? velho. Não é receita de bolo. Porque a gente é limitado, por quê? Por conta da instituição que limita. E por conta dos grupos, cooperativos engessamento, Você né? tem que entrar na forma, no Fordismo. Você tem que fazer o que todo mundo faz. Cara, mas A normose. a anestesia não é assim, cara. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer o que o paciente precisa. O seu cliente é o paciente. Foda-se o que o cirurgião acha. Foda-se o que a instituição acha. Você tem que fazer o melhor para ele. Porque você serve a ele, cara. Sim, entendeu? Perfeito. É isso aí. A Também gente concordo. serve na vida a nossa família, a nossa profissão, e você serve ao paciente. Você, aquele senso altruísta que você entrou na anestesia, isso aí tem que perdurar para sua vida. Você tem que ter empatia com o paciente. Você falar assim, cara, essa criança aqui, igual eu cheguei lá com síndrome de Patal, tinha pior do que lábio leporino, não tinha nada aqui, tinha uma bossa aqui e tal, eles estavam investigando, tinha uma parte da dura e tal, e tinha que fazer uma neurocirurgia. Eu falei, caralho, que problemão, cara, não tinha como nem posicionar o paciente com 20 dias de vida. O que eu vou fazer, porra? É o tal da sinuca de bico, né? Sinuca de bico. E agora, eu vou né? fazer, porra? Aí vem eu o que eu tô falei assim, dizendo. cara, eu acho que eu vou fazer igual o Renato me ensinou lá, eu já fiz algumas vezes, deu certo. Acho que eu vou fazer o Ketodex, vai dar certo. Cara, do caralho. Quando você perguntar, falar pra câmera, quando você perguntar, né, pra si mesmo, o que eu vou fazer? Cara, pense no Ketodex. Não necessariamente vai ser a melhor opção, mas pode, na grande maioria das vezes vai ser. Vai ser. Quando você pergunta, cara, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer, pô? Então, aí, só pra dar seguimento, só pra te mostrar, falar pra vocês. E aí começou a viralizar o Ketodex, porque eu fiz uma live, cara, na época da live, as lives bombavam, né? Fiz uma live, botei os artigos aqui e tal, que eu sabia que eu ia tomar porrada, né? Claro, né? Cara, essa live, muita porrada. Essa live deu tipo 2.000 pessoas ao vivo na época. E aí depois eu joguei no podcast, esse podcast até hoje, cara, eu acho que foi o episódio que já foi escutado mais de 25 mil vezes. O episódio do Ketodex. Do mundo da anestesia. Mundo da anestesia. É o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Que é o primeiro podcast de anestesia do Brasil. E o que o Renato fez com os residentes lá do HC. Foi um dos primeiros episódios. Foi do caralho, assim, tipo assim, eu escutava, cara. E era bem amador, pegava o microfone, passava pra um, depois pra outro. Era muito não top. Tinha esses estúdios aqui. Não tinha nada dessa estrutura, não tinha estrutura, nada. né? Aí eu ia pra Brasília, na época eu era concursado lá em Brasília, eu ia escutando e na ida e na volta, cara. Era legal, do caralho. legal. Era do caralho. Era amador, um áudio meio ou menos, mas era legal. Véio, era bom demais. Então, e aí, cara,
Em 2018, né? A minha cunhada chegou pra mim, falou, Renato, você tem, cara, seu negócio tá crescendo. Ela tava estudando muito marketing, né? Falou, cara, vamos tentar fazer algo. Fazer um negócio, né? Aí, 2019, lançamos uma Anestesia On, primeiro congresso online médico do Brasil, está do mundo, tá? 2017? Não, foi 2018. Final de 2018 para 2019, antes da pandemia. Fizemos um congresso super amador, não tinha essas plataformas na época. Em muitos convidados, eu fui na casa para filmar lá em Ribeirão, filmava, e o professor, né, super constrangido um pouco, né, pô, vou me filmar, cara. Alguns falavam assim, cara, como que eu vou me gravar? Foi difícil pra caralho, foi bem amador, mas foi um congresso gratuito. Uma aguinha aqui pra nós. E aí foi um congresso gratuito, cara. Teve 8.500 inscritos. Olha só, maior inscrição somando Copa, o Congresso Brasileiro, cara, de você fez o e tal. impossível. Isso não existe Só que você não tá entendendo, cara. A gente traduziu, legendou pro espanhol na época. O meu irmão, que mora na Espanha, junto com a minha cunhada, que mora na Espanha, ficaram legendando, virando noite, legendando na mão, assim, tá? E foi bem difícil, cara. A trabalhei danada, mas um conteúdo gratuito, cara. E aí começou. Já tava sofrendo perseguição, né, velho? Perseguição. Aí eu comecei a divulgar os palestrantes. O que faziam? Iam atrás dos palestrantes e falavam assim, não vai palestrar nesse congresso do Renato, porque vai dar problema, porque senão você não vai te convidar mais para palestrar pra gente, não sei o quê. Esse cara aí, a gente não sabe quais são as intenções, não tá vinculado em nenhuma instituição, que não sei o quê. Aí eu recebi a mensagem de volta. Ah, Renato, desculpa, cara, não vai dar, tô tomando muita pressão aqui, tô com medo de perder meu emprego, tô recebendo ligação todo dia. Te falar, nessa época, cara, eu fazia parte de um grupo lá em Goiânia. E aí os caras falaram, tem aquele cara lá de Ribeirão que tá na internet aí, não sei o quê, só inventando moda. Mas aqui em Goiás, ele vai fazer só uma palestra aqui introdutória de tal assunto. Teve 5 trabalhos aqui, recusei 4. Isso, deixa eu te falar. Era o cara, eu não posso falar nome porque é deselegante, né? Sim. Mas era o cara responsável pelo congresso. Isso em 2019, a gente não chegou lá ainda, mas tudo bem. Isso 2019. E ele falou assim, esse cara aqui, velho, em Goiás ele não se cria. Eu vou deixar essa palestrinha aqui, que não tem muito a ver com o que ele faz na rede social. E é um assunto comum. Mas ele mandou 5 trabalhos. Eu boicotei 4. Porque eu que sou a sede aqui da parada. E, tipo assim, cara, por vaidade, por mesquinharia mesmo. Os caras, você mexeu com o brilho dos caras, os caras ficaram com ciúme. Não vou deixar esse cara crescer, velho. Eu vou cortar esse cara. E é isso, velho. E foram vários locais, eu tô te falando em Goiás. E eu mandei mensagem pro Renato na época. Falei, cara, quantos trabalhos mandou? Mandei 5. Eu falei, vai aprovar 1. Vai aprovar tal dia. Falei, cara, isso aí foi... Você lembra disso, né? Eu vou contar aqui pra você, cara. Falei, fulano de tal que é responsável pelo congresso, o cara boicotou sua parada, velho. Eu vou contar pra você aqui com exclusividade coisas que eu nunca falei pra ninguém. O Renato era meu professor. Eu tinha um contato direto com ele. Eu vou te contar um negócio aqui que eu nunca falei pra ninguém. Então vai ser exclusivo, tá? Então tá, aí eu lancei o Anestesia On. Só que antes de lançar, eu tava assim, já divulgando, né? Eu fui chamado pra palestrar lá na Jona em 2019, antes do Copa. Top. Pra falar sobre periglótica e sobre Ketodex. E eu fui amarradão. Eu não titubeei. Falei, cara, eu vou palestrar. Renato, você vai, cara? Mas vai tomar porrada. Falei, cara, são 2 assuntos. Eu duvido que alguém estudou mais que eu esses 2 assuntos. Duvido, cara. Eu sei de cabo a rabo todos os artigos, eu sei tudo que tem na literatura e melhor, eu tenho a experiência que ninguém tem. Porque eu pratico isso já tem 3 anos. Eu divulgo, eu estudo. E você tem um N da parada. Tem um N, eu falei, cara, não tem... A moral da história.
Fui pra lá, pra Jona, dei uma aula de periglótica, nossa, muito massa, cara. Falei sobre a estratégia multimodal, falei a história da periglótica. Peraí, parênteses. Não existia essa coisa, esse termo multimodal. O Renato que criou isso aí, tá? Falei muito esse multimodal. termo multimodal, isso aí foi criação do Renato. Não é que criado, né? Eu trouxe, né? Você Assim, trouxe dos Estados Unidos e tal. Eu comecei a falar muito sobre Começou a falar isso. Não falava isso no Brasil. Isso. Aí, cara... Não, mas a periglótica foi a segunda palestra. A primeira palestra foi o Ketodex. Só que, quando me chamaram, né, do Jona, né, o presidente lá, gosto muito dele, cara, que foi presidente na época. Ele me ligou, né, me chamou e tal. E aí eu falei, não, vou, cara. Tá tudo certo? É pra ir mesmo? Periglótica e Ketodex? Sim. Então eu falei, posso divulgar? Pode. Divulguei. Mandei uma foto do congresso, né, do hotel. Cara, um resort lá em Natal, animal, cara. Nossa, top demais. E falei, pessoal, bora pro Jona, vai ser legal pra caramba. Pô, vambora, tô lá, vou dar aula de Ketodex, periglótica, e todo mundo queria saber sobre isso. Lógico. Cara, moral da história. Fui lá pra Jona, tal. Um pouquinho antes de sair a Jona, um cara de Ribeirão, que era da SAESP, me ligou e falou, Renato, só pra te falar um negócio, cara, eu acabei de sair da reunião da SAESP aqui, ele era diretor da SAESP, né, um dos diretores. Só pra te contar, cara, que de 2 horas de reunião, 1h50 foi só o seu nome. Caralho. Metade dos diretores te defendendo e metade te batendo Destruindo. sem dó. Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, só queria te falar isso, cara, né? Só pra você saber. Mas continue fazendo o que você tá fazendo, porque na minha opinião você não tá fazendo nada de errado, cara. Pelo contrário, você tá ajudando muita gente. E eu tinha esse propósito. Eu percebi, porque eu recebia feedback, cara. O feedback é a melhor coisa que você pode ter. Até como você, como empreendedor, como eu. Quando a gente recebe feedback, a gente sabe que a gente tá no caminho certo. Por mais que a gente recebe uma outra porrada, eu recebia 20, 30 feedbacks assim, Renato, muito obrigado, continua. Porra, valeu demais, muito obrigado, valeu, cara, você é foda, você é top, cara, você ajuda a gente. E eu respondo, cara, até hoje eu respondo todos os directs, até hoje. Tem nego que fala assim, Renato, você é louco, cara. Isso é coisa de empreendedor, cara. Eu falei, você é doido? Eu comecei a empreender por causa do Diógenes, né? O Diógenes é outro top, cara. Não, o Diógenes falou assim, ó... Você coloca a sua ideia no papel, eu coloquei minha ideia no papel, eu registrei a marca e fui atrás, fui desenvolvendo e a partir dali eu criei. E eu fiz igualzinho. Se você olhar o podcast, eu falei isso. E eu tava emocionado, porque, cara, eu fiz igual ele falou, cara, e deu certo. Entendeu? Porque, tipo assim, você falar assim, cara... O cara tem uma ideia, quer sair daquela vida, ele entendeu que a parada não é só prestar o serviço, existe uma floresta encantada além Sim, claro. de ser anestesiologista. E aí o cara quer mudar, velho. Aí ele falou assim, cara, faz isso. Ele passou o contato dele e aí ele gravou um áudio, você faz tal. Faz lá, registra o NPI, registra o domínio, papá. Velho... Eu sou eternamente grato ao Diógenes, velho. Eu fiz exatamente o que ele falou, velho. Top. Graças a Deus, velho, que esse cara me mandou um áudio. E isso é um negócio do empreendedorismo. Que você fica assim, cara, humilde, porque você fala assim, cara, um dia o negócio pode dar errado, cara. Mas eu tô tentando mudar. E aí um colega que o cara tá tentando mudar, eu sei qual situação que o cara tá. Eu já passei por aquilo ali, velho. E eu quero ajudar o cara. O cara vai passar por isso. O Diógenes, cara. Isso é bom demais, velho. Eu vou te contar do Diógenes, vou chegar lá. Escuta que eu vou falar do Diógenes, hein? Enfim, aí, cara, eu tava na Jona. Na Jona. Ketodex, cara. Lotado o anfiteatro. Melhor, o anfiteatro maior, lotado. Onde cabia uma pessoa na cadeira. E eu percebi que tinha um cara mais velho, conhecido de todo mundo, não preciso falar o nome, muita gente já sabe. Tava na primeira cadeira. Eu também sei quem que é. Na primeira cadeira. E o cara me olhando. Eu falei, ixi, rapaz. Cara vai perguntar, não. Cara. E aí, esse cara de Ribeirão, que me ligou, falou, cara... Aguenta a mão, a parada tá... Não, ele falou assim, o seu nome foi falado aqui pra caralho, o pessoal tá mordido contigo. Eu falei, cara, mas continue fazendo o que você tá fazendo. Só que ele falou, eu sei que você vai pra Jona. Cara, só te falo o seguinte, estuda, velho. Estuda pra caralho. Eu falei, cara, já tá estudado. Ele falou, então vai na fé. Porque como ele saiu da reunião da SAESP, ele sabia o que ia acontecer. Só que ele não me falou.
Quando eu cheguei lá Não, na ele deu Jona... uma prévia, né? Tipo assim. Mas ele falou, ele falou assim, pode ser que nego chegue lá e te dá uma cravada. Aí eu cheguei lá, eu vi esse cara mais velho lá, meio que, sabe, que cara olhando assim, sem piscar, velho, pra mim. Quando eu comecei a subir no palco, eu falei, alguma coisa vai ter, mas tudo bem. Dei minha palestra, cara, palestrinha de 15 minutos, isso que é foda. Esses congressos, você tem 15 minutos pra falar. Eu levei um monte de caso clínico do Ketodex. Eu falei sobre a regulação da Anvisa, sobre off-label, uso off-label. Falei sobre ketamina, bula, história da dexmetamidina. Mostrei os artigos sobre Ketodex, mostrei uma meta-análise, mostrei uma revisão de casos, série de casos, mostrei tudo em 15 minutos. E mostrei os benefícios e depois mostrei 5 casos, relato de casos que eu fiz e uma casuística de ressonância com 10 crianças. Porra, uma aulinha legal, né, velho? Sim, porra, total. Eu fiz revisão de literatura, mostrei a regulação da Anvisa. Os cases e ainda falei minha experiência, velho. Porra. Total. Cheguei lá, o cara levantou e falou assim, absurdo que você tá fazendo, vou te mandar pro CREMESP, porque não sei o que, pra lá. Aí eu falei, pô, um cara que, e eu sem conflito de interesse nenhum, eu só queria ensinar, eu não tava ganhando em laboratório nenhum, sendo que é um cara que sempre foi patrocinado e sempre deu palestra patrocinada, entendeu? Sempre se vendeu, sacou? Pra laboratório. E veio falar isso de mim, cara. Aí eu cheguei no final, falei assim, isso é uma inveja da velha guarda, aí todo mundo, batendo palmo, o cara saiu vaiado, saiu fora, meses depois ele veio atrás de mim, com interesse político. Esse aí eu não sabia. Não, então eu vou te contar. Moral da história, aí saí do congresso e aplaudi e tal. Aí beleza, tirei foto, aí depois falei da periglote, na periglote que foi, ninguém falou nada e tal, dei a aula, beleza. Aí continuei entregando o cartãozinho do Anestesia On, né? Aí chegou o presidente na época, da Jona, né, da Sociedade da Norte-Nordeste de Anestesia. Ele veio pra mim e falou, Renato, você tá divulgando esse congresso e tal, é de bom tom, cara, você mandar um e-mail pra SBA, pra SAESP, só pra falar que você tá fazendo esse congresso. Eu falei, não, pode deixar. Cheguei em casa, fiz isso. Peguei o estatuto da SAESP, da SBA, falei, como é objetivo da SAESP, da SBA, desenvolver o ensino, promover conhecimento, essas coisas. Aí eu falei, eu convido vocês a participar e tal. Beleza. Cara, moral da história, quando eu fiz esse convite, aí fudeu. Aí eu comecei a divulgar o congresso, eles começaram a perseguiram todos os palestrantes do congresso da Anestesia On. Falei, caralho, fudeu. Você vê, não, tipo assim, você tenta jogar o jogo deles e os caras são muito vaidosos, cara. Você quer passar por validações e por... Cara, graças a Deus existe a internet e você não precisa de nenhuma validação. A validação são os colegas que meus fazem... colegas, seguidores que replicam, que acreditam. Aplicou na prática e faz totalmente diferença na vida dos pacientes e dos colegas. Sim. Não tem isso, não precisa aquela cientificismo, academicismo e aquelas medalhas. Sim. Porque eles queriam que você tivesse medalhas. Sim. Eles queriam que você é TSA, porque o Renato é mestre, mas você é doc, pós-doc, não sei o quê. Cara, não precisa disso, velho. Você é um cara que teve uma expertise e que é muito inteligente, foi lá, estudou a parada, quis fazer a diferença e fez. E divulgou isso, pô. E isso fez diferença no milhares de... Cara, de... É isso que eu tô falando. Por isso que eu continuei. Porque... Isso é vaidade, pô. Os caras ficaram assim... cara não pode passar sem a nossa aprovação, sem a instituição. Foda-se a instituição, velho. O que vale é o paciente. Sim. O que vale é o colega. Sim. O feedback do colega. E um dos objetivos... Deu certo, pô. Porra, um dos objetivos meus, cara, era jogar a anestesia lá em cima, velho. Fazer a galera gostar da anestesia e botar a anestesia em discussão em prol do paciente. Fez isso, e eu cara. Eu consegui cada vez mais. E o pessoal, muita gente procurando anestesia. A busca pra fazer anestesia foi maior. Todo mundo que vendo a anestesia como uma especialidade diferente. Comecei a fazer... Aí lancei meu vídeo, o meu canal no YouTube. Me propus a fazer um vídeo por dia
por 365 dias, Eu 365 lembro, vídeos. velho. Aí, Você cara, não fez, não. eu cheguei até 245, eu não aguentava mais. Eu ficava assim, cara, eu não aguento mais fazer vídeo, cara, não aguento eu mais. lembro disso. Mas, Foi em 2022, por aí, não foi? 2000 e... Não, 21, cara, foi 21. 2019 também que eu lancei 2019. antes da pandemia, mas lancei Foi. meu YouTube. Então eu lancei várias coisas e lancei o podcast. Gravava no celular aqui, em casa, sabe? E lancei primeiro o podcast, começou também a crescer. Moral da história. Quando eu tava. Aí eu tinha. Em 2019, eu fui convidado para palestrar no Acerto, sabe? O Acerto, o programa Sei, Acerto. sei, Tem sei. um congresso aqui em São Paulo, pô, legal pra caralho. Multiprofissional, vai nutricionista, vai psicólogo, porque é como se fosse o Eras brasileiro, né? Sim. E multiprofissional, igual o Eras americano, né? Pra ter os protocolos É. e tudo. E me chamaram para palestrar, para falar sobre opioid free, a favor, sendo que tinha... Não, contra. Sendo que tinha uma palestrante que ia falar antes, lá do INCA, a favor do opioid free. E eu ia confrontar. Eu gosto do opioid free para certas situações. Cara, eu não sou muito fã do opioid free, não. Toda vez que eu fiz, e olha que eu fiz o protocolo do Luiz Fernando Falcão, que é o nosso entrevistado de amanhã. Tem que chamar ele. Ele Amanhã é um cara ele é foda nosso também. entrevistado. Ele é um cara foda. E assim, toda vez que eu fiz o opioid free foi uma bosta. E eu odiei, velho. Não, mas o E opioid o free... paciente ficou com dor, cara. Não, mas então... E eu Aí, falei, mas o caralho, opioid será free... que eu fiz errado, pô? Não, mas assim, o opioid free eu faço em algumas situações, cara. Eu fiquei me sentindo mal, velho. Porque Mas- eu fiz a parada conforme me orientaram. Fiz o negócio e Não, tal. mas assim, eu O paciente faço... ainda ficou com dor. Eu falei assim, Eu pô, faço opioid free, principalmente quando eu uso bloqueio, né? Aí se você consegue fazer opioid free, principalmente, né? Por exemplo, cirurgias oncológicas, você faz bloqueio geral e sem opioide. Mas naqueles pacientes que têm apneia do sono, aqueles pacientes que têm muita náusea no pós-operatório, aqueles pacientes que... Aquelas cirurgias abdominais, que você quer fazer uma anestesia pró-peristáltica, eu falo muito isso para meus alunos, cara. Quando você quer fazer uma anestesia para fazer com que o intestino do paciente saia funcionando na cirurgia, o paciente ter fome, comer, ter peristaltismo, cara, você pode fazer um opioid free, né? Então, por exemplo, tem uma cirurgia lá em Ribeirão que eu anestesiava muito para criança, para crianças com deficiência ou anomalia anorretal, sabe? sei. Lá tem uma cirurgia de colo, colo e reto em criança. Tem um grupo lá de cirurgiões pediátricos. E tem uma cirurgia que eles fazem que é alongamento de intestino curto. Muito legal essa cirurgia, cara. Foi só lá que eu só vi. Eles fazem um alongamento, eles pegam o intestino da criança e conseguem fazer vários grampeamentos no intestino para fazer com que o alimento passe por mais tempo no intestino. Aumentar a área de absorção do Tipo intestino. aquele Hirschsprung, né? Ele pega o intestino que é desse tamanho e ele consegue ir dobrando ele e fazendo várias grampeadores, botando vários grampeadores, esticando um pouco o intestino, aumenta a área de absorção, né? O intestino dilata um pouco também. Só que é muita manipulação, velho. E se você... E eu comecei a fazer anestesia opioide free para essas crianças e eu comecei a ver o pós-operatório, que é uma coisa que o anestesista tem que fazer para melhorar a anestesia. Sua anestesia. Se você vê o pós-operatório, você começa a observar o real valor da sua anestesia. Eu comecei a fazer opioide free. E eu comecei a ver o pós-operatório, as crianças se alimentavam no primeiro PO. E aí eu ia perguntar para a equipe, falei, cara, e os outros anestesistas, como é que é? Aí o pós-operatório, não, cara, o nosso protocolo é para a criança se alimentar só no 5º dia, porque antes a gente não consegue. Caralho! A gente não consegue. 4 dias. A gente não consegue entrar com dieta, porque as crianças fazem ilha paralítica, as crianças distendem, tem que entrar, tem que voltar para a cirurgia, tem que passar sonda. Eu falei, pessoal, vocês estão entendendo que quando eu faço esse tipo de cirurgia, a criança se alimenta no dia seguinte? Isso é anestesia pró-peristáltica, é anestesia voltada para o intestino. Então, sabe? Então, eu adquiri essa habilidade no HC de individualizar cada coisa, cara. Assim, pô, a nossa anestesia pode ser, tá? Só para um parênteses. Eu tava no acerto, e aí, cara, 5 minutos antes de entrar na palestra, cara, eu já tava nervoso, porque sabe quem que ia palestrar logo depois de mim? Quem? O mesmo cara que foi lá na Joana me encheu o saco. E ele tava... Eu sei quem que é esse E ele cara, tava ele tava na plateia, porque ele tava esperando pra se palestrar depois. E ele tava ali me olhando. Eu falei, cara, não é possível que esse cara vai encher meu saco de novo. Só que aí eu recebi um telefonema da minha cunhada, sim, que é a minha sócia, né? Que foi grande responsável pela anestesia 1 também, que
porra, idealizou também, e mais do que eu ainda, e fez muita coisa. Ela chegou pra mim e falou, Renato... Obrigada, cunhada do a Renato. Irma, tá? Casada com meu irmão Gustavo. Obrigado, viu? Porque esse cara, todo mundo conhece ele por conta de você. Então, mandar um abraço pra Irma também, minha cunhada e sócia, né? Obrigado, Irma. Ela me ligou e falou assim, Renato, tenho notícia pra te dar. Eu falei, não, é ruim. Não, mas eu vou palestrar agora, eu tô nervoso. Deixa eu quieto, pelo amor de Deus. Ela falou, não, Renato, desculpa, mas, pô, o melhor palestrante do Anestesião, que era o primeiro Anestesião, cara, pulou fora. Recebi um e-mail super grosseiro e era tipo... como é que fala? Âncora, né, do congresso. Ele já tinha gravado, cara. A aula dele ficou animal. Foi uma aula bem didática, assim, bate-papo. Pô, falei, nossa. Pô, acabou o congresso. O cara me mandou um e-mail super grosseiro. Falou, cara, tô fora, não sei o que, valeu, obrigado e tchau. Nem obrigado. Ele falou, tchau. Falei, tá bom, beleza. Aí eu fui, imagina como é que eu fui palestrar. Porque eu já tinha perdido, tipo, dos 16 palestrantes, eu tinha perdido 9 palestrantes. Caralho, velho. E o meu amigo de BH, que já tinha gravado, a esposa dele era repórter da Globo, ele levou um cinegrafista da Globo, ele se gravou uma aula animal que ele fez de robótica no tórax, porra, cara, não sei o quê. Me ligou também, Renato, cara, desculpa, não vai dar. Tô sendo pressão de tudo quanto é lado, cara, não consigo. Não vou Sociedade conseguir. Mineira de Anestesia me ligou falando pra eu não palestrar no seu congresso. Nossa, só boicote, filha da puta. Eu falei, porra, aí fudeu. Aí eu entrei nessa palestra do acerto, sabendo da notícia, com o cara que Cara, essa história é muito boa, o cara que me pressionou lá no Jona. Essa é a história do caralho. Lá na frente, na segunda carteira, me vendo, sendo que eu ia confrontar uma anestesista que não me cumprimentou nos bastidores, que eu estendi a mão, ela passou reto, lá do INCA, que é uma mulher super experiente. Não vou falar o nome, não. Não fala o nome, não. Não vou falar, não. Mas do INCA, tudo bem. Todo mundo sabe. Sabe? Eu nem lembro o nome dela. Mas enfim, ela só não me cumprimentou, mas ela palestrou e ela era experiente, ela super didática, deu uma palestra animal, e eu ia logo depois... Porra, você dá uma palestra para confrontar a palestra do colega no bom sentido, né? Cientificamente. Sendo que o colega deu um show. Aí fala, caralho, velho, porra, vou ter que pelo menos dar uma boa palestra, né? É a mesma coisa que você dar uma palestra depois do Falcão, que vai ser seu convidado. Pô. Não tem como, cara. Não tem como eu falar nada, cara. Falcão. Fala só concordar com dá ele. uma aula depois do Falcão. Fala, cara, desculpa, pessoal, desculpa. Já vou me desculpar que não vai ser do mesmo nível que o do Falcão. Lógico. Né? Dá um abraço pra ele, que eu gosto dele. Opioid free, vou falar assim, não, realmente. É um cara que sempre foi correto comigo. E ele uma vez ele falou bem de mim na frente de todo mundo lá no congresso, que eu vou chegar lá rapidão. Enfim. Aí, cara, palestrei muito mal, cara. Foi a pior palestra da minha vida, cara. Sabe? E foi um lixo. Nervoso um lixo, cara. Eu tava com a cabeça no anestesia on, com o cara me olhando, pra confrontar uma palestra boa. Confrontando a palestra boa da mulher, da anestesista lá e tal. Aí, cara, foi horrível. Aqui pra nós aqui. Saí mausaço do congresso. Mandei mensagem pra minha cunhada, falei, olha, vamos cancelar o anestesia on, que perdeu a graça, acabou, cara. Não vou mais fazer isso não, deixa quieto, manda mensagem pra todo mundo. Os palestrantes foram embora. Não, aí beleza. Aí passou no dia seguinte. A minha cunhada chegou pra mim e falou assim, Renato, tenho notícia pra te dar. Eu falei, não, por favor, não quero mais notícia, cara. Deixa eu aqui, já tô mal pra caralho. Ela falou assim, eu não te contei, fiz da minha cabeça, mas eu enviei e-mail para os 20 maiores anestesistas do mundo que eu conheci, que eu pesquisei na internet. E mandei e-mail convidando para Anestesia On. Falando que era um congresso online, pioneiro, que não sei o quê. E desculpa, mas a gente conseguiu 6 palestrantes. Caralho, velho. Virou um congresso internacional. Velho. Aí que eu fiz? Eu falei, então tá bom. Vamos continuar com a Anestesia On. Sendo que um dos caras era o Emery Brown, velho. O cara era o chefe da cadeira de anestesia de Harvard. O e-mail dele eu tenho até hoje. Ele fala assim, será uma honra. Muito obrigado pelo convite. E os outros palestrantes a mesma coisa.
E, por exemplo, palestou também o cara que é o chefe do sistema de transplante da Espanha, que é o maior sistema de transplante do mundo. A Espanha lidera por mais de quase 30 anos como o país que melhor transplanta no mundo, que mais transplanta no mundo per capita. Caralho, que legal. Então o cara deu uma palestra falando sobre o sistema de captação de transplante da Espanha. A outra diretora de transplante lá falou sobre o transplante pós-parada cardíaca que a gente não faz no Brasil. Pós-parada, né? A gente só faz pós-morte cerebral. Pós-morte cerebral. E lá eles fazem pós-parada cardíaca. Né? Morte cefálica. Morte cefálica. Enfim, aí o congresso virou internacional, só que eu comecei a divulgar os palestrantes de novo, mas só com uma sombrinha e falando, ó, é dos Estados Unidos, é de Harvard, palestrante, e falava o tema. Cara, mas você não falava quem era, porque, pô, senão... você né? se fuder, não, total, aí o congresso foi legal pra caramba, 8.500 inscritos. Eu assisti esse congresso do começo ao fim, foi muito bom, velho. Porque foi Muito disruptivo, top, cara, e todo mundo me agradeceu. Eu lembro de uma mensagem que eu recebi... E tipo assim, todo mundo falou assim, caralho, velho, esse cara tá aqui no Anestesia 1 e detalhe, de graça. De graça. O Renato não cobrou nada de ninguém, velho. Não, a gente trabalhou pra caralho e a gente cobrou gratuito. Da vontade dele de difundir conhecimento e formação para os colegas que estavam terminando ou já atuavam ou queriam atualizar, entendeu? Isso puramente para aperfeiçoar os colegas, cara. E, tipo assim, ele não ganhou um centavo por isso. Pelo contrário, ele foi super prejudicado com isso. Mas, tipo assim, é aquela vontade, cara. Aqui vence tudo, entendeu? Eu tenho uma vontade que foda-se, que arrebenta, cara, tudo. E foi topíssimo. Foi topíssimo. Conta mais, como que foi? Não, aí, cara, foi, nesse meio tempo, antes do Anestesia 1, né, a gente lançar, né, aí tinha o Copa. Só que o Copa, nesse meio tempo... 2019. Eu tinha divulgado o Ketodex, a periglótica, e eu tinha estimulado o pessoal, olha isso, estimulado o pessoal, galera, vamos no Copa no Congresso Brasileiro e tal. CBA. Né, mas no Copa, especificamente, eu falei, vamos no Copa levar trabalho sobre periglótica, quero ver, hein. Cara, eu lembro que eu comecei a receber mensagem assim, pô, meu trabalho do Ketodex não foi aceito. Pô, Renato, triste, né? A seguidor falou, pô, da periglótica não foi aceito. Eu mandei um trabalho pro CBA, foi negado. Então, e aí eu mandei 5 pra esse Copa. Todos foram negados. Eu falei, pô, tão de sacanagem, né, velho? E aí, beleza. Aí eu falei, pô, vou nesse Copa ou não vou? Porque o presidente na época da SAESP, ele mandou mensagem, mandou e-mail em nome, né? Acho que a secretária da SAESP mandou em nome dele, falando assim, ó, ele quer que você tá te convidando para uma reunião lá na SAESP, em São Paulo. Eu falei, pô, mas que dia? Quarta-feira. Eu falei, não, quarta-feira eu tenho mestrado, não dá para eu ir, ué. Aí, então você teria um outro dia para você vir aqui em São Paulo? Eu falei, eu vou gastar meu dinheiro e ir para São Paulo, chegar lá, sentar numa mesa com 10 caras para tomar porrada de quanto é lado e sem ter como me defender. Ou eu vou com advogado, ou eu gravo tudo, né? Só que aí não tinha outra data, eles não tinham data. Eu falei, ó, eu vou no Copa. Se quiser conversar comigo no Copa. Ah, no Copa não dá, vai estar muito ocupado. Eu falei, então tá bom. Cheguei no Copa, cara, falei, cara, eu não sei o que vai acontecer comigo, velho. E eu fui, cara. Eu poderia não ter ido, eu fui no Copa. Detalhe, peraí, só posicionar vocês no tempo. O Renato tinha uma rede social que bombava na época. Tipo assim, eu acho que tinha 20 ou 30 mil seguidores. Era mais ou menos isso? Mas dava 20 mil visualizações históricas. Tinha 20 mil. E na época, cara, você não tá entendendo. O pessoal tinha 1.000. O cara pica da anestesia tinha 1.000 seguidores. Era 30 mil. 30 mil. Entendeu? É diferente demais. Assim, tinha muito ciúme em cima, né? Sim. Não, então, aí... eu falei, cara, eu vou no Copa, cara, o que vai acontecer, né? Será que vão deixar eu entrar? Eu comecei a bolar, falei, cara, eu cheguei a pensar... Você começou a ficar pilhado. Eu cheguei a pensar, eu nunca recebi ameaça nenhuma diretamente, nada. Você ficou pilhado. Mas eu cheguei a pensar, pra você ter ideia, eu cheguei a pensar assim, cara, eu tô com medo de me atropelarem na rua. Sério? Porque os caras... Né?
E... Eu te falei do congresso lá em Goiás, eu te falei. Sim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Olha só. Aí fui no Copa, cara. Cara, eu juro pra você. Você pode... Tá no meu Instagram lá as fotos, né? Os stories. Nos destaques lá. Eu cheguei lá, cara. E primeiro que muita gente me agradecia e falava, cara, eu sou o único anestesista. Chegava um cara pra mim assim, pô, Renato, tira uma foto comigo. Eu falei, cara, legal. Cara, eu tirei umas 400 fotos lá com os outros. Eu cheguei a dar um autógrafo. Uma menina com um cara achar assim, pô, cara, pô, vou dar um jacinho aqui, vou mostrar pra minhas amigas, meus amigos, sei lá, meu chefe. Um cara chegou pra mim e falou, cara, eu moro lá no interior sei lá, da Amazônia, sei lá onde. Sou o único anestesista da cidade, cara. Eu não tenho... Ah, não, isso foi mensagem. Eu não foi no Copa. Eu não tenho capacidade de sair daqui, cara. Tem 10 anos que eu não vou no congresso. E a única forma de chegar a informação pra mim é com você, cara. Nossa. Cara, não pare, velho. Muito obrigado. Os residentes do Acre, eu lembro, cara. R1, R2 falou, cara, a gente tá no Acre, cara. Querendo ou não, por mais que seja uma boa residência, a gente tá muito longe, cara. Então você tá fazendo uma parada, cara, que assim, é extraordinária pra gente. Então não para. Todo mundo assim, não para. Eu falei, cara, tem que continuar, cara. Isso é um propósito, entendeu? Aí tá. Aí fui no copo, tirei foto pra caramba e tal, beleza. Chegou uma mulher pra mim, eu saindo do banheiro assim, ela me parou, Renato, lembra de mim? Eu falei, lembro, cara, nossa, lá da HC e tal. Então, tem que te contar. Você divulgou lá os seus trabalhos, né, que se não foram aceitos aqui, porque tem uma pessoa que não deixou eu entrar. Eu falei, caramba, cara. Aí ela falou, só que você não sabe. Foram mais de, sei lá, 40 trabalhos. Cara, foi um número assustador, não lembro o número de cabeça, mas foi tipo assim, cara, 50, 60, 80, não sei. Mas foram dezenas de trabalhos enviados aqui sobre ketodex periglótica e todos foram negados. Eu falei, caralho, beleza. E eu te contei esse 2019, não é ciência, quando eu cara. tava em Goiás, eu te falei, ó, os seus trabalhos vão ser todos negados. Mas isso não é ciência, né? Vão ser todos negados. Aí o que eu fiz? Aí o que eu fiz? Eu falei, beleza, então, congresso ASA 2019 vai ser aonde? Em Orlando. Falei, é lá que eu vou. Não, foi top demais, que aí você fez entrevista. Sim. Com a galera e eu achei topíssimo. E eu peguei esses 5 trabalhos que eu enviei sobre ketodex, periglótica, inclusive uma série de casos da ressonância de ketodex. Entre parênteses aqui, o ketodex intramuscular não existia na literatura. Não, eu fui pioneiro. Foi. Né? Eu falei, cara, vou mandar pro Congresso americano. E todos foram aceitos. Por quê? Porque o americano é esperto, cara, como todos nós deveríamos ser. Eles querem saber o que o mundo tá fazendo. Eles querem saber a ideia do indiano, de um brasileiro, de um latino, de um chinês. Cara, o que vocês tiverem de novidade, de loucura, manda pra cá. Eu quero saber. Eu quero saber, velho. É o Congresso da Anestesia, velho. Se você fizer um relato de caso, anestesiando um paciente de cabeça pra baixo, eu quero saber. Eu quero saber. Né? Qual que é o risco? A negação de um dos meus trabalhos no Copa foi assim, porque não existe na literatura. Eu falei, mas meu amigo, tudo começa com um relato de caso, cara. Você tá viajando, velho. Mas tudo bem. Só voltando na Jona, que eu lembrei que quando acabou a Jona, eu fui jantar, o presidente da Jona na época, né, da sociedade, chegou pra mim. Ah, não, a tesoureira falou assim comigo, Renato, vou te contar um negócio, conta pra ninguém não, desculpa, eu tô contando agora. Depois de 6 anos, mas agora pode. Agora pode, boa. Ela falou assim, antes de te convidar... Sem falar o nome da pessoa lá que eu sei quem que é, mas não, assim, não vamos deixar quieto. Mas assim, ela chegou pra mim e falou assim, Renato, vou te contar um negócio, isso já nas festas de encerramento. Vou ser sincera contigo. Quando te chamaram pro congresso de Jona, o presidente da Jona recebeu ligação intermináveis para te desconvidar. Muitas. E o cara peitou. Ele falou, não. Aí ele falou assim, sabe o que ele falou? Ele falou, eu sei que esse cara tá falando sobre periglótica, ketodex, não peguei para ler direito, não sei direito o que é, mas eu quero saber o que esse cara tem para falar. Eu quero saber. Se ele falar besteira, a gente confronta cientificamente aqui, educadamente, mas eu quero saber o que esse cara tem pra falar. E ele merece falar, porque ele tá na boca do povo, cara. Exatamente. Então vamos trazer ele. E ele manteve a palavra e ele me levou lá, né? E ela falou mais. E quando você divulgou o trabalho, a gente tinha 40 inscritos no Jona. A gente tava tomando um prejuízo fodido. E eu fui convidado aos 40 do segundo tempo. Não, aí você foi e...
turbinou a parada. Meu amigo, quando eu comecei a divulgar, faltava assim 20 dias pro congresso, inscritos. velho. Foi pra 390. Sabia, Ela falou assim, a gente não só saiu do prejuízo, a gente tá no lucro. E a gente, graças a você, cara. Eu falei, pô, saí de lá emocionado. Eu falei, pô, legal demais. Depende se eu vou falar aqui, cara, você salvou nós. Beleza. Entendeu? Acabou. Voltei, né? Aí na Jona, né? Eu acho que agora eu tô confundindo. Foi em 2019, mas foi depois do Copa, eu acho. Acho que foi depois do Copa. Aí eu tava ainda fazendo propaganda do Anestesion, então. Não, foi depois, cara, agora eu não lembro. Foi mais ou menos nessa época. Só sei que depois, passou um tempo, chegou o Congresso Brasileiro, né? No final do ano, né? Novembro, de 2019. E eu recebi um convite para palestrar, né? Do Ketodex. E o cara me ligou e falou, cara, só que é o seguinte, você vai ter 20 minutos para falar. Só que a gente vai botar depois um cara para falar contra. Isso o presidente do... Acho que foi da comissão científica lá, que me convidou, né? Só que você vai ter depois alguém para falar 20 minutos contra o Ketodex. Falei, cara, tudo bem para você? Falei, cara, tudo ótimo. Excelente. Tudo ótimo. Pô, eu tenho a maior experiência clínica do Ketodex no Brasil, talvez do mundo, talvez, não sei, porque tem um cara muito bom que publicava bem sobre Ketodex na época, Venoso, né? Mas pelo menos intramuscular eu tinha muito volume. Eu tinha criado, na época, um protocolo institucional no HC criança. Você fez esse protocolo, eu até baixei. Na época eles disponibilizaram até aplicativo. Aplicativo, tá lá ainda. Ainda é o protocolo. Foi você que fez, tá lá seu nome lá, pô. Sim, eu junto com o professor da pediatria. 2021. 2020, eu acho 2019 ou 20. Junto com o professor Carmona, da pediatria, o chefe lá do HC Criança. Eu cheguei para ele. Eu fazia o protocolo lá. Então, porque o que acontece? O HC tinha um déficit de anestesista para anestesiar a criança fora do centro cirúrgico. Por exemplo, eco transtorácico para criança com Down, que não fica quieta. Queimado, igual fazia lá no GOL. Os queimados, por exemplo, no PS da pediatria, né? Limpeza, sutura, enfim, qualquer coisa desse tipo. E eu cheguei para ele, sabendo do problema do HC. Eu tinha muito isso no HC. Eu trabalhava mais do que era o meu dever, porque eu tinha esse voluntarismo, eu gostava de ajudar o SUS, a instituição. Eu vesti muita camisa do HC, cara. Você tinha aquela vontade de fazer diferença. Fazer diferença, exatamente. E aí eu cheguei pro professor Carmona e falei, professor, eu tenho tenho feito bastante isso, tal, mostrei literatura, levei tudo pronto para ele. Falei, cara, olha isso aqui. É fantástico, é revolucionário. Eu te convido para ir no centro cirúrgico comigo pra você ver, ou na UE. Vamos ensinar isso aqui para os pediatras, porque os pediatras estão anestesiando aqui, estão fazendo sedação para biópsia de rim, por exemplo, com fentanil e midazolam. Olha quantos procedimentos foram adiados durante o procedimento, que foram cancelados porque a criança deprimiu, ou porque a criança ficou bem, não ficou inquieta. Eu tinha esses dados, eu levei para ele. Aí ele falou, cara, que incrível, que legal, não sei o quê, confio em você, Renato, vamos fazer. Virou institucional, cara. Eu dei aula para os pediatras durante quase, 6 meses. Fiquei dando várias aulas para pediatras, para os residentes de pediatria. Virou institucional. Então, eu ia lá para o Congresso Brasileiro de Anestesia, falar de Ketodex, já com um protocolo institucional, com uma literatura vasta, né, com os trabalhos já apresentados no ASA. Eu ia com bastante coisa. Com bagagem. E eu ia falar sobre vitamina C também, na cirurgia cardíaca, porque na época eu postei muito sobre vitamina C, eu usava muito no HC, inclusive os anestesistas de lá usam ainda e tem uns resultados bem legais para cardíaca. Beleza. Aí, num belo momento, cara, me falaram assim, alguém me ligou, o cara da Jona, né, o presidente da sociedade lá de Norte-Nordeste me ligou e falou, Renato, que é um cara muito bacana, eu gosto muito dele. Até hoje eu cumprimento ele, dou um abraço nele quando eu vejo. Ele falou, Renato, cara, você tá sendo muito falado e parará. Cara, você não quer entrar em contato com a SBA pra quebrar esse gelo, se apresentar, conversar com os caras? Falei, cara, na hora, me passa o telefone. Mandei mensagem pro presidente da SBA. Olha, eu sou o Renato e tal, gostaria de marcar uma reunião com vocês online. Pra gente conversar, pra gente resolver isso, porque eu tô sabendo que meu nome tá sendo muito falado, eu tô incomodando. Beleza. E eu fiz essa reunião com eles e foi sensacional, cara. Super legal. Eu peguei o WhatsApp de todo mundo. Os caras falaram, pô, Renato, realmente, cara, você é um cara bacana. Suas intenções não são ruins. Pô, pelo contrário, você tá ajudando, legal. E você tá divulgando a especialidade
e assim, propagando a parte boa da especialidade. Exatamente, Tipo cara. assim, você individualizar as doses, individualizar o paciente, individualizar o tipo de anestesia que você faz. Então, o Renato fazia isso na época, ninguém fazia, cara. O pessoal fazia Fordismo, entendeu? E o Renato fazia isso, mas porque ele queria qualidade na época. E precisa ter qualidade na anestesia. Sim. E assim, na época, eu acho que a SBA não entendia isso, porque tinha, enfim, grupos, cooperativas, enfim, tudo, toda a estrutura. Falava, não, esse cara realmente, ele quer mudar, não a especialidade, mas a maneira como o profissional trabalha para oferecer um serviço de excelência e um serviço que é focado no cliente, no paciente e que dá É resultado, isso aí, cara. É, entendeu? E exatamente. que assim, a gente não pensava nisso, a gente não pensava no resultado, a gente pensava no que era rotina, no que se fazia a rotina do centro cirúrgico. Ah, é porque fulano faz assim, beleza, eu vou fazer. Ah, o cirurgião tal que é assim, nós vamos fazer. Sim. Ah, Beltrano faz assim, nós vamos fazer. Não, cara. Beltrano faz assim, mas pode ser feito de outra maneira. Ah, Ciclano faz assim? Não, mas não é a melhor estratégia. Vamos mudar a estratégia, cara. Sim, sim. Vamos mudar, porque a nossa especialidade, a gente tem autonomia para mudar a estratégia. Porque o melhor é pro paciente, não é o melhor pro cirurgião, para instituição, não. Mas na época era o melhor para instituição e pro cirurgião. Sim. Você inverteu a parada. E aí deu um bug na cabeça de todo mundo. Falou assim, caralho, a gente pode mudar o negócio porque é focado no paciente, não é focado na instituição, não é focado no E cirurgião. não é focado no que é melhor pro anestesista, É focado no que é melhor pro focado anestesista. no que é melhor pro paciente, não é focado no que é melhor para anestesia. Não é fazer uma anestesia geral inalatória, é fazer uma venosa total multimodal, porque vai diminuir a vascularização, vai sangrar menos, o cirurgião vai ser melhor para ele operar ali, A não vai ter recuperação vai ser mais rápida. hematoma e ali o paciente vai ficar bem, cara, vai acordar bem, não vai ter, entendeu? É toda uma parada que não tinha na época. A gente fazia o que nós fomos orientados a fazer. E assim, eu não tenho mágoa do que foi para trás. A gente construiu a anestesia a partir daquilo, porque esses caras antigamente faziam isso. Mas eles fizeram isso porque é o que tinha disponível na época. Sim. E evoluíram. Chegou até nós e a gente falou assim, cara, realmente, será que é a melhor coisa para o paciente? E se é a melhor coisa para o cirurgião, para a instituição, a gente começou a jogar no time do cirurgião, começou a jogar no time da instituição e principalmente jogar o time do paciente. É o melhor pro paciente. Naquele momento, não se raciocinava assim na época. Era como é feito antigamente. Era como é feito. Ninguém raciocinava no paciente, centralizava o paciente. O Renato mudou a ótica da anestesia. Esse é melhor para esse paciente, para esse procedimento. Entendeu? Você pode fazer a diferença. Essa é a Basta minha você frase, querer. né? Lembra que eu falava muito isso? Falava Nós podemos fazer a diferença. Né? Nós podemos fazer a E diferença. assim, e valoriza a especialidade e o anestesista, né? Se você tem um Lógico. resultado que você consegue alterar o pós-operatório, melhorar o pré-operatório, por mais que o intraoperatório seja igual, cara, a gente tem que focar no intra. Ah, não, a pressão ficou boa, fiz uma excelente anestesia. A pressão ficou boa? O paciente não mexeu, isso é uma excelente anestesia? Pô, pelo amor de Deus, cara. Cara, tem Isso é muito coisa mais. velho. Só pra resumir também, eu fui o primeiro anestesista a descer lá na ortopedia, no HC, na unidade de emergência, pra tratar a dor aguda dos pacientes, cara. Com anestesista, né, grande, assim, alguns anestesistas faziam o quê? Fraturas grandes, expostas, cirurgias grandes ortopédicas de membro inferior, amputação traumática, hack com morfina.
e mandava pra enfermaria, cara. E aí a enfermagem o quê? Percebia que a gente ficavam com muita dor no pós-operatório e achavam que era normal. Então havia uma normalização. O ortopedista achava que era normal, o residente ortopedista achava que era normal. Até o dia que eu comecei a descer, passar catéter, fazer uma estratégia multimodal, bloquear a beira-leito. E aí não começou existia a mudar. negócio de PEC bloco, não existia na época. Eu aprendi no Renan, eu era residente ainda. Eu falei, nós vamos fazer uma anestesia assim, vou passar 2 catéteres. Eu falei, ué, que porra é essa? Comecei a passar bastante catéter lá, velho. 2 catéteres peridural. Que história é essa, cara? Não, nós vamos fazer aqui, porque o cara precisa fazer fisioterapia. Eu falei assim, que história é essa, velho? Fisioterapia? Que negócio é esse? Cara, aí eu fui fazer parte de um grupo, fui fazer parte de um hospital que chama CRER, né? Que é Centro de Reabilitação. Nós e aí, participamos disso. Cara, todos os ortopedistas de joelho, todos queriam o PEC block. E falavam assim, tal, não sei o quê. Porque tem um cara que faz. Olha o cara que faz. E aí ensinou isso aí e o pessoal começou a fazer. Eu falei assim, velho, eu conheço esse cara que faz lá, Você falou velho. do PENG ou do IPEC? Não, do IPEC. Ah, do IPEC, tá. Não, mas o PENG também foi sim, na mesma época. Foi. E aí, no pós-operatório, os caras viram que era muito bom, principalmente prótese do joelho. Joelho, sim. Cara, minha mãe tem prótese de joelho. Dói pra cacete. Né? Eu coloquei lá 2 Quer dizer, dói se a gente não fizer o que a gente tem que fazer, né? É exato. E assim, é uma cirurgia do caralho. Dói pra caramba. E você tem que ter essa empatia com o paciente. Tem, com certeza. Cara, dói demais, velho. A recuperação é ruim demais. O anestesista, ele tá num lugar onde precisa dele do hospital. Que é aí que vem o Neymar, do né? cirúrgico. É onde você falou. Cara, é onde precisa do anestesista. É onde precisa tirar a dor. A gente participa da reabilitação. Quer ver? Eu trouxe no início do meu podcast, eu trouxe um fisioterapeuta que trabalhava comigo lá na UE para ele falar disso. O título do meu podcast é Uma Hack Não Basta. Né? E aí ele veio falar, cara, o anestesista tem que trabalhar junto com o fisioterapeuta, tanto na UTI, né, nesse sentido de dor, quanto ventilação, quanto na reabilitação. Tanto é que, cara, que se a gente não faz uma anestesia adequada, se o paciente evolui com dor crônica pós uma amputação, ele não protetiza, cara. Você não consegue protetizar o cara. O cara fica com dor no coto e não consegue botar prótese. E aí, porque a gente poderia ter feito alguma coisa para evitar isso? Sim. Claro que a gente não vai evitar 100%, mas se a gente fizer uma estratégia para o paciente não ter dor aguda no pós-operatório, a chance dele evoluir com dor crônica pós-operatória é menor. Então tem tudo isso, né? Eu desenvolvi também um protocolo de queimados lá que não existia. Então antigamente você escutava no centro cirúrgico os gritos dos queimados, que era no mesmo andar. Cara, isso aí é foda demais. Quando eu cheguei lá no GOL, era uma gritaria, era enfermaria de pediatria, pô. E aí eu ia com um vaporizadorzinho e tal, e eu falei, caralho, será que eu faço a parada aqui? Não tinha Extotin. Eu falei assim, vamos comprar um Extotin, um remedinho. Tem dexmedetomidina e tal, eu vou fazer com ketamin aqui e tal, vai dar certo e tal. Os caras, não, véio, todo mundo faz relatório. Falei, não, cara, vamos fazer esse negócio aqui, aprendi lá em Ribeirão, fiz um estágio. Não, cara, isso aqui é top demais. E aí resolve as crianças. Falei, será, velho? Aí eu passei, foram 2 semanas, fiz 2 semanas normal, do jeito que o pessoal faz. Aí eu fiz o Ketodex. A galera, caralho, como que você faz a diluição? Eu não sei o quê. Porque eu filmei, nessa época o Renato filmava, 100% de saturação, tal. Aqui, ó, o cara fez uma... craniotomia descompressiva, não sei o que, tem um hematoma subdural crônico, não sei o que lá. Aí filmava e tal, tinha feito o scalp block também. Aí várias outras coisas eu falava assim, galera, tá vendo? Eu faço isso aqui porque eu tive um professor na época que falava isso, e aqui no queimado tem uma ação, porque a ketamina tem uma ação GABA, e ela vai ter essa analgesia pós,
Isso. Aí eu fiz a primeira, a segunda vez, a terceira vez. Cara, virou rotina no serviço. Caramba. E tá isso até hoje. Já são 10 anos que o pessoal trabalha dessa maneira. Por quê? Porque eu trouxe esse background do Renato. Falei assim, cara, eu acho que isso aqui dá certo. E mudou todo o cenário. Cara. E isso ele mudou em Goiás, no GOL. Imagina no Brasil. Não, e no mundo. Sabe por quê? Mundo, Vou te contar, cara. Uma portuguesa anestesista começou a acompanhar meu Instagram. Eu tenho muitos portugueses, né, seguidores e tal. Ela falou, Renato, eu tô aqui numa missão, já vi você fazendo Ketodex e tal. Quer dizer, eu vou pra missão na África e junto com uma outra amiga, a gente vai levar ultrassom, vamos levar a dexmetomidina, lá tem ketamina, a gente quer usar o Ketodex. Não é a Sarinha, não, é uma outra. É a anestesista de Portugal mesmo. Uhum. Moral da história, ensinei, orientei elas, né? Elas foram pra missão na África, fizeram vários casos, cara, com Ketodex e bloqueio, cirurgias sem precisar de ventilação mecânica, porque lá os aparelhos de ventilação mecânica são ruins. Ou seja, anestesia em país de subdesenvolvido, de baixa renda, né? Low outcomes, né? Enfim, foi top. A gente publicou na Pediatrics essa série de casos, porque eu cheguei pra elas e falei, cara, você tem que publicar isso aí, maravilhoso. Vamos publicar, a gente pode publicar na revista espanhola de anestesia pediátrica. Eu falei, não, a gente vai publicar na Pediatrics, cara. Renato, será? Pô, vamos fazer. Aí a gente fez os relatos, foram 4 casos, mandamos a Pediatrics, animal. Pô, esse artigo foi citado umas 10 vezes já. Legal pra caramba. Aí, fiquei amigo delas, conversando, pô, vamos fazer um curso? Vamos. De simulação e anestesia pediátrica? Vamos. Pô, eu já fui 3 vezes para Portugal. A gente lançou um curso que chama Citpédia. Ou seja, simulação e anestesia pediátrica, ensinando anestesia pediátrica e Ketodex. Ou seja, o Ketodex atravessou o Atlântico, tá em Portugal. Show, eu visitei em 2022 o maior hospital de pediatria, né, pediátrico em Portugal, que é o Dona Stefana, em Lisboa. Visitei lá, dei uma palestra para eles, para os anestesistas, pediatras, todo mundo lá sobre Ketodex. Virou um protocolo institucional. Hoje, a Dona Estefânia, né, o hospital, os anestesistas de lá, utilizam o protocolo de Ketodex, assim, diariamente, entendeu? E eu pude... E eu acho que eu visitei 6 hospitais, 7 lá em Portugal, dei aula sobre Ketodex em vários hospitais de Portugal. Hoje o Ketodex em Portugal é super difundido, muita gente utiliza. Anestesiei junto com os colegas lá, fazendo Ketodex assim, ao vivo com eles. Então assim, cara, sensacional. E agora a minha missão é fazer esse Ketodex na Espanha, que eu tô com um projeto, eu não posso falar, mas tô, né, de cara, divulgar isso na Espanha também, e tá indo, cara. Então, cara, moral da história, né, pra gente não alongar, eu acho que é o seguinte, empreender é difícil, você toma muita porrada, eu contei aqui, eu não cheguei a 2025, né, eu parei em 2019, tem 2020, 2021, 2022, já tomei muita pancada ainda, continuo recebendo resistências de colegas, o novo incomoda, né, você querer inovar incomoda, você trazer algo novo, ou você tentar não tomar espaço, mas sem querer, você entrar também numa área que já é ocupada, já é restrita, né? Você vai incomodar, mas se você tem um propósito, cara, que o meu propósito sempre foi ajudar e ensinar, eu não estou sendo hipócrita aqui, né? Se eu recebi dinheiro com isso, foi consequência do meu trabalho, exatamente, porque eu comecei a dedicar tanto tempo a isso, comecei a ter que sair do centro cirúrgico para poder me dedicar a isso. E para eu pagar minhas contas, eu tive que tentar monetizar de alguma forma. E aí, depois da pandemia, no meio da pandemia, eu enxerguei, porque eu trabalhava com isso, meu mestrado, que era sedação e analgesia no paciente crítico. Eu ensinei muito isso também, desenvolvi um protocolo na UE, virou mestrado, diminuir mortalidade da UTI, nas UTIs lá da unidade de emergência, diminuir consumo de opioide, instituir protocolo de analgesia e tal. Dei aula para os residentes, tudo lá sobre analgesia, e quando chegou a pandemia, estourou aquele problema danado, que foi falta de medicamento, ninguém conseguia sedar e tal. Falei, cara, eu preciso ensinar o que eu aprendi, o que eu estudo desde 2017, que é sedação e analgesia no paciente crítico. E aí comecei a ensinar para intensivistas, médicos, principalmente anestesistas, durante a pandemia, uma coisa que nunca foi dado na terapia intensiva. Não existe essa matéria, velho, sabe? E eu ensinei, continuei ensinando e fui
tomei porrada também por isso, mas continuo esse trabalho. E, cara, tô aí, cara, com fellow, com pseudoanalgesia no paciente crítico, tô trabalhando, tô fazendo mentorias e, cara, e continuo firme porque o propósito é muito maior do que qualquer resistência. E eu desejo isso a você. Que você continue e persista, porque os seus projetos são muito bons. Obrigado. Tá? Então você tem que continuar. E eu faço uma proposta todo final de podcast com o Diógenes. Eu não contei do Diógenes, desculpa. Posso contar? Pode contar. Aí depois você fala da proposta. O Diógenes, eu não posso deixar de mencionar o Diógenes, cara, porque ele foi um cara fantástico pra mim também, tá? Em 2019, depois do acerto, eu tava fudido, né? Lembra que eu contei eu fiz uma palestra lixo. Quem assistiu aquela palestra deve ter falado assim, cara, esse cara é esse cara é muito ruim, né? Enfim, tava chateado. Eu não tinha recebido a notícia da minha cunhada, dos palestrantes que aceitaram e tal. O Diógenes me ligou, cara. Eu nem conhecia o Diógenes. Conhecia só de nome, assim. Ele também nunca tinha me visto, me ligou. Renato, desculpa, eu tô te ligando. Eu sou o Diógenes, sou daqui de Santa Catarina, cara. Eu sou dono da Nestec, não sei se você já ouviu falar e tal. Eu sou empreendedor. Eu queria te contar o seguinte, cara. Não desista, brother. Não desista, cara. Eu já tomei porrada pra caralho. Eu inovei na minha área há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não sei. Tomei muita porrada. No início eles vão cuspir na sua cara, vão rir da sua cara. Depois eles vão aceitar, depois eles vão te chamar pra palestrar. E eu fui chamado pra palestrar. Mas eu fui desconvidado, cara. Eu não contei isso também. Pô, tanta coisa. Mas no Congresso do Brasileiro eu fui desconvidado. Eu ia palestrar do Ketodex. E aí eu tinha feito essa reunião com os diretores da SBA, tava tudo certo. Quando eu divulguei que eu ia palestrar... Foi desconvidado. Foi isso, quando eu recebi um e-mail falando assim, você está desconvidado do Congresso. Assim, velho, existe isso. Não, fui desconvidado. Então assim, aí não fui, mas eu fui no Congresso. Eu falei, cara, eu não vou, mas eu vou no Congresso. Aí o Falcão, também um abraço pro Falcão e pro Diógenes, que eu devo isso a eles. O Falcão vai estar aqui amanhã. Você pode falar com ele. O Falcão, ele é um cara muito correto, cara, nesse sentido... Assim, eu conheço ele pouco, tá? Mas pelo menos nisso ele foi muito correto comigo, porque ele foi chamado para palestrar sobre Ketodex no meu lugar. Só que ele não anestesiava criança na época. E ele falou comigo, ele chegou para mim e falou assim, Renato, no congresso lá no Espírito Santo, que eu palestrei sobre Ketodex também, ele me chamou no canto e falou, Renato, eu vou palestrar no seu lugar sobre Ketodex, você sabe disso, né, cara? Eu falei, sei. Ele falou, olha, eu não tenho experiência com Ketodex, eu queria saber como é que você faz, qual que é a sua experiência, porque eu vou dar aula sobre isso. Fazer revisão de literatura e tal. Eu falei, achei legal isso. Eu falei com ele, contei tudo. E no final, na palestra, eu só cheguei depois, eu não consegui chegar no dia da palestra dele. Ele me falou, pra todo mundo, falou no meu nome, olha, quem devia estar aqui era o Renato. Pô, ele que faz, ele faz, tal, não sei o quê. Ele não criticou, mas ele e todo mundo na hora falou, caralho, o Falcão tá falando de você aqui, cara, legal e tal. Então eu agradeço até hoje isso por ele, porque foi muito correto, muito, muito correto. E ele é um cara muito bom, né, cara, tive a oportunidade de participar de um evento com ele, de um laboratório aí, cara, o cara liderou o evento inteiro de uma forma assim. E uma outra vez eu assisti uma palestra dele no ASA também, ele palestrante do ASA, não foi apresentação de trabalho igual eu. Foi palestra, ele foi convidado para palestrar. Não, foi no mesmo congresso. Pô, no mesmo congresso. Ele deu uma aula. Entrevistando a galera, deu uma aula fodida. Ele deu uma aula em inglês, assim, meu irmão, aquele inglês perfeito, cara, uma aula didaticamente impecável, que eu levantei, fui lá e falei, cara, Falcão, cara, parabéns, velho, essa aula que você deu, cara, tem o que falar, velho, porra, só tem que te parabenizar, você foi perfeito, porra, caralho. E eu sou fã dele pelo conhecimento que ele tem, pela didática, né? E muito inteligente também, enfim. Então, assim, e o Diógenes, cara, ele me ligou e depois disso ele me apoiou muito. Ele me convidou para um congresso que ele faz lá em Floripa. Fui lá com esse Nestec. A gente já trocou muita ideia, fiz live com ele. Então, o Diógenes é um cara também que sempre me incentivou. Igual tá fazendo com você, ou fez com você. Então, Diógenes, Falcão na época foi super legal. Claro que tem muito... Tem muito embate político, né? É claro que, cara, não tinha como me aceitarem naquela época, tinha muita gente contra, muita gente batendo contra. Eu lembro que quando a SBA me desconvidou, eu conversei com um diretor depois, que eu encontrei num outro evento, o diretor que tinha acabado de fazer a reunião comigo,
2 semanas depois me desconvidaram e aí depois encontrei com ele. Ele sentou do meu lado, aí ele falou, a gente tem que conversar, né? Eu falei, a gente tem que conversar, cara, saber o que aconteceu. No final das contas, ele chegou pra mim e falou, Renato, se a SBA tivesse batido o pé pra você palestrar no Congresso Brasileiro de Anestesia, a gente ia perder metade dos patrocinadores. Ia ser um prejuízo de mais de 500 mil reais, sei lá quantos mil. Eu falei, cara, o que é isso? Olha o ego das pessoas, velho. Era muito mais fácil, cara, era muito mais fácil deixarem eu palestrar. Pô, vai palestrar, fala isso. Devia ter isso deixado. Aqui a mais tipo. Deviam ter deixado eu palestrar, cara. Pra quê? Tipo, deviam ter deixado eu palestrar e botassem lá os maiores estudiosos do planeta, os farmacêuticos, fisiologistas, anestesistas, cardiologistas, pediatras, tudo na frente ali, pra me confrontar cientificamente com respeito. Tudo bem. Porque se eu tivesse medo da ciência, cara, ou do meu conhecimento, eu teria negado. Porque eu sabia que ia vir chumbo grosso. Só que pra mim ia ser bom, pra quem estivesse ali assistindo, ia ser muito legal, né? Desde que tivesse respeito entre todos ali. Mas não. É diferente, cara, quando eu tô aqui com o Falcão da vida, a gente conversa sobre anestesia, discute cientificamente, é maravilhoso. Entendeu? Ninguém falta com respeito. Então, deviam ter feito isso, mas não. Optaram por uma coisa assim, mais chata, né? Antiética. Minha mãe, pra você ter ideia, quando ela ficou sabendo, ela chegou pra mim e falou, Renato, eu já fui em mais de 80 congressos na minha vida, ela é dermatologista. Eu nunca vi esses 2 tipos de coisa que aconteceu com você. Primeiro, um colega levantar a mão no meio da sua palestra e falar um monte. E depois você ser desconvidado de um congresso. São 2 coisas assim, totalmente antiéticas, bizarro, que não tem cabimento. Então, assim, né? Mas beleza, mas eu tive o Diógenes como um grande incentivador, né? E mando um abraço para ele. Tá fazendo um trabalho legal. E agora você pode falar. Nós, anestesistas, que éramos residentes na época, que éramos incentivadores e assim, propagávamos isso. E todo mundo falava assim, você tá inventando a moda, não sei o quê. Cara, a gente não tá inventando a roda. A gente está validando uma coisa que o Renato faz e que dá certo, e que dava certo, e que eles, arcaicamente, na cabeça deles, como rotina, falavam, cara, não tem como dar certo. Cara, dá certo. Assim... Cara, dá certo. Tem um cara que estudou sobre isso, Sim. Tá fazendo isso e você tem que aceitar, cara. Entendeu? E eles não aceitavam, porque eles achavam que tinha um rei na barriga e que eles eram dono do conhecimento e da rotina e de tudo na sua vida. Sim. E a gente falava, cara, o conhecimento, ele é dinâmico. Você tem que ir atrás do conhecimento. E você pode ter a liberdade para fazer a melhor anestesia que o paciente precisa. Sim. Não é anestesia que é mais rápida, que é mais fácil, que é mais confortável para o anestesista. Sim. É a anestesia que o paciente precisa, que é a melhor para ele. E é isso que você propagava na época. Tipo assim, é a melhor anestesia para esse tipo de paciente. Sim. E você tem que fazer o melhor tratamento para o seu paciente. Foda-se grupo, foda-se cooperativa, foda-se qualquer outra coisa. Gestor e o caralho do hospital. Sim. Você tem que fazer o seu melhor trabalho da melhor maneira possível. Você foi treinado para isso, você estudou para isso, você tem o background para isso. E aí você propagava isso há 10 anos atrás e falava assim, você tem que servir ao paciente. Foda-se o que falarem para você, cara. É o melhor resultado para ele, cara. Sim. Tipo assim, é uma vida que você, seja uma criança, seja um idoso, é o melhor resultado para ele, o melhor pós-operatório que existe, é a melhor recuperação que existe. E os caras não, é o que é melhor confortável para mim, o que é mais rápido. Não, cara, você tem que inverter isso aí, cara. A gente tá aqui para servir. Sim, claro. Entendeu? E com base científica nisso. Não é uma coisa da sua cabeça. Não inventei nada. Sim. Você estudou pra caralho pra chegar naquilo lá.
E isso tem todo o mérito, entendeu? Que as pessoas têm orgulho demais para reconhecer os resultados e quem faz diferença. E o Renato fez diferença na minha geração de anestesia, faz diferença até hoje. Hoje ele mudou a maneira como se faz anestesia em muitos locais. Eu já fiz anestesia em vários pacientes sindrômicos e eu fiz Ketodex e deu tudo certo. E eu fiz porque o Renato divulgou isso e difundiu isso. Por mais que ele levou pancada, ele levou e leva até hoje. Porque aquilo ali queimava no coração, na cabeça dele. Ele falou, cara, isso aqui faz a diferença. E eu tenho que fazer a diferença. Eu acho que não faço diferença, acho que eu não sou relevante. Cara, eu sou relevante. A minha especialidade leva a analgesia para o paciente e leva o conforto para o paciente. Depende do que você faz. Verdade, com certeza. E você fez isso, cara. E faz isso e você obrigado, cara. Obrigado. Você tá num caminho muito maneiro também, cara. Parabéns também pelos seus projetos. E eu sempre tenho no final com os convidados, eu sempre tenho um compromisso. Com o Diógenes era a X-Reg, com a Manu eu fiz parte da mentoria. Com o Renato, cara, o cara é triatleta e tal. A gente tem que ter um compromisso que eu consiga cumprir, né? Tipo assim, fazer uma meia maratona, algo assim, pelo menos dá para fazer. Eu acho que dá. Dá. O esporte nos ajuda muito. Se você pegar vários empresários bem-sucedidos, o Abílio Diniz, né? Dentre vários outros, são atletas, foram atletas, e o esporte te ajuda na saúde mental, né? Na saúde física, no combate ao estresse, melhora o sono. O que você tá então, cara, focado hoje no esporte? Hoje a gente tá em 2025, né? 2023... O Renato foi triatleta, bicho. Isso aqui, anestesia é só roubo pra ele. Não, ele faz muita coisa fora. Eu fui atleta, assim, de alto rendimento por muitos anos, né? Inclusive até 2018 eu fiz meu último Ironman mesmo. E aí eu tenho esse divisor de águas. Quando eu comecei a empreender com anestesia no Instagram, anestesia YouTube, podcast, eu comecei a parar de competir a nível, né, alto e projetar grandes sonhos de mundial, de amador, né, não profissional. E só que aí veio a pandemia, né? A pandemia deu uma esfriada no esporte, eu fazia mais por hobby, não tinha competição nem nada, parei. Depois, em 2023, eu fiz uma grande prova, cara, de mountain bike na Bahia, de 7 dias, que é o Brasil Ride, que era o meu sonho. 7 dias. Quantos km? Cara, deu 400 e tanto, mas o problema é a altimetria, né? Muita montanha, né? E você fica 7, 8 horas pedalando todo dia, e subindo muito, e muito calor. A gente fica um tempo acampado, em barraca. É uma prova sensacional, mas de muito endurance, muito desgastante, né? Fisicamente, para bike também. Tem que ter um mecânico. Então vou propor com você aqui. Vou propor Legendários. Vou fazer o Renato. O quê? Legendários. Que é 7 dias, cara, sem comer, subir numa montanha, a pé, não sei o quê. Nós vamos escrever, eu vou escrever você e eu, nós vamos fazer o mesmo. Legendários, vamos fazer juntos. Beleza, pode deixar. Essa pode porra deixar. Aí. Tá bom? Isso aí. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo seu projeto. Eu sou grato demais, cara. Que isso, tamo junto. Você é foda demais. Falei muito, não? Não, de boa. Falei um pouco. Parabéns, tá, cara? Obrigado. E força, não se abata por resistência nenhuma, siga seu propósito. Pense positivo, energia boa que sempre volta. Napoleão Hill nos ensina muito isso, né? Então, e vocês leu Napoleão Hill. É isso. Beleza, pessoal? Valeu demais, obrigado. Até mais.